Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 246ª edição do FGCast. A gente continua aqui, meus amigos. A gente insiste, a gente é teimoso, né? Mal Franco falando aqui, e Crocodilo Dandy me ensinou a confiar mais nos meus instintos. Por exemplo, eu tinha um instinto de que não era uma boa ideia falar desse filme, que ele não tinha envelhecido mal, não tinha envelhecido muito bem, mas eu falei, não, deixa pra lá, me arrependi. Com a gente hoje ele, o selvagem do canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Valina. Ô, Paradela, quem que escolhe essas merdas desse filme, Paradela? Esse em específico, olha, eu tô olhando pra pessoa agora. E o especialista aqui embaixo, o Marcelo Paradela. Olha, cada país tem o seu Didi Mocó, né, cara? Cada país tem o seu Mazzaropi. É isso aí, meus amigos. Antes de mais nada, é claro, se você é novo no canal Filmes e Games, porra, a gente fala de filme bom também. Então, se você é já novo, se inscreve. desculpa. Confia, tá? Primeira coisa, você é novo no Filmes e Games. Você tem mais 245, fica dizendo 240, tem os outros 5 Como diria Didi Mocó, aguarde e confia. Primeira coisa que você faz é confia, tá? A gente escolhe filme bom, às vezes a nossa memória nos engana, tá? Mas tem muito filme bom nesse canal. Você clica aqui embaixo em inscrever-se, do lado tem uma sinetinha, você dá um peteleco, e aí quando entrar um vídeo ao vivo, você é notificado. Mas também dá uma olhada na playlist, né, que a gente tem aqui de FGCast. São 246 edições, com certeza muitos filmes que você gosta estarão, a gente já falou sobre eles aqui no canal. Confia. Só que eu posso dizer. E é claro, se você quer ajudar a gente, você já deixa o seu like aqui no canal. Você também pode clicar no botão compartilhar aqui embaixo, que chama mais gente para assistir isso ao vivo. E se você quer ajudar mesmo, aliás, é a verdade, né? Por que a gente tá aqui assistindo o Crocodilo Dandy? É por causa de quem, Leandro? Você quer ajudar mesmo? Você dá um superchat de R$50, joga o nome de um filme, louco. E a gente começa a gravar agora. A gente esquece o já muda aqui na hora, né? E começa a gravar agora o Crocodilo Dandy. E começa a gravar agora o filme que você colocar no superchat. Essa é... Porque a gente tá aqui pra ferrar com a dos membros, né? Porque os membros estão lá no grupo do Telegram. Os membros avisaram, né? Um filme melhor que o outro. Cara, vocês têm certeza? Ó, toma esse, toma esse, vocês nunca fizeram o Iluminado. A gente vem com o Crocodilo Dandy. Os cara pagam pra falar na nossa orelha filmes melhores. E o que a gente faz? Escuta eles? Não que não. Olha, eu tô falando pra você fazer um jabá dos membros e você vem dizer que a gente não escuta. A gente escuta os membros. O último filme aqui foi da FG Cup. Nós vamos ler os caras xingando agora no final. Vamos ler no final. Vamos ler. Mas o da semana passada foi Senhor dos Anéis, foi o campeão da FG Cup. Só membros escolheram os temas. A gente tá rolando uma enquete aqui, que aliás eu esqueci de deixar o link, mas logo mais vai estar aqui, se você não tá vendo ao vivo. Isso tá vai assim, ser delícia, cara. Isso vai ser delícia. Porque eu sei que o meu filme vai dar uma lavada em vocês graças aos members. Members, motherfuckers. Porque o que acontece? A gente vai fazer o especial de Halloween, tá? Fica no ar uma enquete, tá no ar inclusive, tá? Se você não tá vendo ao vivo, tem o link aqui. Se não, o link tá nas nossas redes sociais, tá no último programa, tá tudo lá embaixo. E ó, eu vou adiantar pra vocês, tá equilibrado. Então, no final, a gente chega pros membros e fala assim, membros, votem. E o membro ele tem um peso a mais, então cada membro ganha 8 ou 15 pontos a mais pro filme dele. Então, no final das contas, se continuar equilibrado assim, os membros aqui vão decidir, tá? Vocês têm mais uma semaninha pra votar. Ô, Lê, ele tá falando tudo isso, mas aí ele vem pra fazer a campanha pro filme dele e vem e detona os membros, né? Há uma estratégia aí. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu amo nossos amigos membros, tá? Mas é isso, gente. O que acontece aqui? Crocodilo Dandy, porra, é um filme que passava sempre, né? A gente gostava do filme. A gente tinha 8 anos, Maurício. A gente tinha 8 anos. Pior que não, cara, a gente tinha mais, hein? Não, vocês são bem mais velhos que eu, né? Mas assim, eu gostava do filme. Eu falei, porra, Crocodilo Dandy. Tem um filme que eu não vejo há 35 anos. Posso tá tirar na hora, um né? bode da sala? Posso tirar um bode da sala? Vou fazer uma pergunta pra tirar o bode da sala. Quem aqui dos três, na época,
assistia o Crocodilo Dundee e gostava do Crocodilo Dundee. Eu já falo, eu gostava do Crocodilo Dundee. Não gostava. Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava do 1 Mas- e do 2, cara. O 2 eu não lembro. Por mais que ele pareça tipo Indiana Jones, né, pela vestimenta e tudo mais, eu não tinha o mesmo apelo Não é um filme de Indiana Jones. como né? se Entendo fosse que ver não Indiana é. Jones, Não, tá? não é. Ele, Não era. sabe os desenhos? O Rei Leão e aquele Simba que vende na banca por R$5? Kimba. Kimba. Aham. É. O Carros da Disney e aquele outro, sei lá, automóveis que passa na Veículos. TV Cultura, sabe? Veículos. então, é Indiana Jones e Crocodilo Dundee. É isso, cara. Não, é assim, eu nunca comparei Gostava, eu com não Indiana gostava. Jones. Também Nunca Eu fui via assim, no meio da assim. macarronada no domingo, só Não. isso. Mas é porque- que tá, eu tinha na minha memória que era uma Nada. comédia divertida. Sabe assim? Sim. Pau a Mesma pau com, sei lá, um hóspede do barulho. Você traz um cara pra sua casa e ele faz uma bagunça Olha o ali. gritão do hóspede do barulho Entendeu? aqui também, viu? E o que acontece? Você pensa assim, cara, é um cara deslocado na cidade. Eu assisti o filme, a gente já tá na fase do bode, né? Mas Tá no bode. você tem que fazer a sinopse ainda, se prepara para dar. Tinha que ser... Mas eu assisti o filme, aquela toda. Tem 50 minutos na Austrália, cara. Eu não sabia, eu não lembrava dessa porra. da metade Eu lembrava do de filme uma na cena, Austrália, você sabe qual é? Não, metade do filme é na Austrália, a outra metade ele passa Eu em não Nova York. sabia, eu achava O que era tudo nos segundo Estados filme- Unidos, cara. O segundo filme é o inverso, ele começa metade do filme em Nova York e depois ele vai Mas peraí, pra vamos Austrália. começar, vamos fazer as coisas na ordem aqui, senão me pego. Marcelo Paradela. Pra galera que tá aqui achando que a gente vai falar sobre crocodilos mesmo, que a gente tá aqui num. A gente é o Pode, ó, Discovery tem Channel, do tá? National Geographic. National Muito legal, a gente Geographic. pode vir agora, cara. Isso, que a gente tá aqui, virou a Semana do Crocodilo aqui, e a gente vai fazer um especial falando sobre répteis, Vai lá, Paradela. vai na Aquele Disney Plus, tem alligator, vamos falar daquele National alligator do SBT que tem 4 metros? Melhor O que moleque esse joga alligator. O alligator na privada quando é criança. Alligator é melhor que esse. Vamos falar daquele? E eu assisti um no eu ano lembro passado que os caras têm um tornado e alaga a Flórida e a mulher fica presa em casa e os crocodilos invadem a casa dela. Puta filme. Cara, é tipo um Sharknado, só que é crocodinado. E ó, melhor que esse, viu, Tem cara? aquele Pânico no Lago, né? O Lake Pânico Placid. no Lago, que ele come a vaca. Você A vaca. né? Com o Bill Puma. Bum. Mas para dela, Crocodilo Dundee foi a escolha de vocês pra esse programa, então por favor. Não, Vocês? vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Mal sugeriu o Crocodilo Dundee. Na hora que ele falou, porra, vamos. Bora! Eu fui junto. Falei, ó, não. Eu lembro que era um filme que a gente curtia quando era Vocês dois. moleque. Tô querendo Eu rever. falei, eu. Mas, claro, na hora Tem mais que o um Mal outro falou... filme. Você e o Paradela e o Mal falaram. Eu falei, bem, Não. Eu e o Mal. Vocês- Eu e o Mal. eu fui voto Aí- vencido. É, Mas aí... também não foi muito Mas aí barulho, o né? Mal... Mas aí eu falei pro Mal, só que eu tô com medão, viu? E o Medão. Mal, eu também. É isso que a FGCast faz, né? Destrói as nossas memórias de infância. Ai, Mas que filme é esse, Paradela? Pra galera que Sua nunca memória, viu. Cara bom mesmo? Tinha. Pô, eu lembrava. Tinha Eu memória que era gostava bom, muito que era quando era divertido moleque, mesmo? cara. Tinha. Eu, Total. eu lembro que eu gostava, mas é aquele caso. Eu gostava do Vingança dos Nerds, eu achava um filme legal. Entendeu? Eu revejo e pô, é uma merda. Entendeu? Tá. Não, eu não vou dizer que esse filme é uma merda, mas assim. Não, ele é melhor Mas que vamos, Vingança dos faz a Nerds. sinopse, meu Deus do céu, depois eu quero falar um pouquinho. Vamos lá, a sinopse do meu Deus do céu. É o seguinte, Crocodilo Dundee é a história de uma repórter que vai no Outback australiano, porque ela ouve um papo de um cara que foi atacado por um crocodilo e sobreviveu, ela vai entrevistar o cara, encontra o fulano e acha ele uma personalidade interessante, leva ele pra Nova York e, é claro, o casal acaba se apaixonando também. Então, o filme basicamente é uma comédia de situação daquela que o cara tá deslocado, sabe? Assim, você pega uma pessoa no seu habitat, leva pra outro lugar e vai ser super divertido. Na verdade né? Porque a primeira metade é ela que tá deslocada, a segunda metade é ele. Né? Isso. Aí o que acontece? Você pensa que é uma puta de uma comédia engraçada. E eu lembro que eu só lembrava de 2 cenas do filme, tá? Que é a da faca e a do metrô. Ah, é a do maiô. A do maiô realmente é impressionante. Mas assim, eu lembrava da cena da faca e do metrô. E eu falava, deve ter um monte de piada legal nesse meio tempo. Olha aí, o cara tá perdido em Nova York. Tá mais pra Ernest em Nova York do que pra uma comédia decente. Como eu falei, todo país tem o seu Didi Mocó. No caso dos Estados Unidos é o Ernest, né? No caso aí da Austrália é o querido Crocodilo Dundee. E eu vou dizer pra vocês, cara, valeu a pena, tá? Não é um lixo total de filme, mas valeu pra tirar da frente, tá? Porque eu tinha isso há muito tempo querendo bom. rever o Não filme. precisava, hein? Bom. Talvez- Precisava, tirar da frente. Não mas precisava. Não precisava. Não precisava Gravar um assistir, gastar um FGCast com isso,
Mas eu queria rever esse filme há muito tempo. E eu fui inteligente dessa vez. Eu não chamei meus filhos pra ver comigo. Eu não bati no peito e falei, vem ver com o papai o filme que eu gostava quando eu tinha a sua idade. Porque eu já tô me queimando com as crianças por conta disso. Então agora eu só chamo eles da certeza. Mas enfim, não é um lixo de filme, tá? Mas não vale um FGCast, essa é a minha opinião. De vocês. Não, cara, eu acho assim, um filme bem meh, sabe? Meh. Entendeu? É o que o Leonardo Barbosa Martins... Ô, Léo, obrigado por nos salvar aqui nesse programa com o seu superchat. FGCast Resident Evil Welcome to Raccoon City. Eu não sei o que é isso. Eu vi o trailer, cara. Tem um trailer muito legal. Do Resident Evil. É filme ou é série? É o filme e esse é baseado no primeiro game mesmo, cara. Parece até, seja, o trailer já parece tem até a abertura do game. Você tá ligado que geralmente filme de game geralmente é leão de trailer, né, cara? Tem o leão de trailer treino, é um espetáculo. O trailer é um o trailer é um espetáculo. espetáculo. Eu falei assim, ai meu Deus. Né? Não sei, eu nem vi o trailer, tá? Eu não gosto dessas coisas. O André Pereira tá falando que eu tô baixo e eu já arrumei Fábio aqui, tá eu li, eu tá. já ajustei. Vamos ver se melhorou. Mas e aí, então? Você, Leo, eu quero saber o que você achou de Crocodilo Dundee. Eu acho que a sua colocação foi boa, assim, irmão. Não é um filme decepcionante. Não é um filme todo ruim. É um filme que não vale o FGCast. E é um filme que não faz, tipo assim, premonição. Premonição a gente assistiu e na hora eu falei, porra, se eu tivesse com mais umas 2 horinhas, eu via uma sequência. Ou aquele que a gente fez também da comédia lá do American Pie. É um que assistiu e se eu tivesse na boa, eu falei, vou me puxar uma sequência. Vou querer, me puxa. O Crocodile Dundee, cara, eu assisti. E mesmo que eu tivesse com tempo sobrando, e o 2 na sequência, sabe quando tipo o Netflix vai começar em 3, 2, 1, eu ia pegar o controle, mesmo que entrar no outro lado da casa e apertar pause. Tira, mata com fogo. E isso que é o seguinte, eu vou dizer pra vocês uma coisa que, assim, assim como vocês, também achava, assim, quando eu era moleque, não tinha essa coisa, igual Indiana Jones, Super Aventura, não, eu lembrava que era um filme bem divertido. Eu lembrava que era uma comédia divertida também. A nostalgia pra gente é forte, tanto quando teve as Olimpíadas lá na Austrália, não sei se vocês lembram, na festa de encerramento, uma das coisas que eles colocaram era o carro do Mad Max, que eu vibrei, e o ator do Crocodilo Dundee. É só o que eles têm, né? A Austrália não tem muitas coisas cultural. E eu falei, olha, Crocodilo Dundee, cara, que legal. Tipo assim, Crocodilo eu peguei a referência. É uma marca forte, porque o filme tem aí 40 anos e a gente fez a FGCast só no nome. Só baseado no nome. Então é uma marca forte mesmo, mas não é um Se Deus quiser, não vai ter remake. Não faz diferença, que eu não gosto assim, não descarto, é um filme que eu vi uma vez, mas assim, não quero ver o 2, já devo ter visto o 2, não lembro. Eu não quero ver o 3, entendeu? E você, Paradela? O Crocodilo Dundee é um personagem que é muito marcado com o Paul Hogan, né? Ele que criou o personagem. Eu nunca vi esse cara na minha vida, Paradela. Nunca mais vou ver. Não, ele é carismático, de certa forma. É um vovozinho que todo mundo queria ter. Eu vou lá na fazenda do vovô, o vovozinho legal, mata jacaré, que não é legal. Mas é um vovozinho que todo mundo queria ter. Eu quero ter o físico dele quando eu tiver a idade dele. Esse cara tem o quê? Uns 60, 70 anos pela cara dele? Tá inteiraço. Filme, deixa eu ver. Se descobrir que o cara tinha 32 anos, eu vou falar. O sol da Austrália fez mal pra cigarro, hein, mano? O sol da Austrália queimou a cara dele. Ele nasceu em 39. Quando ele fez esse filme, ele tava indo pros 50 anos. Então. Uns 47. Mas e aí, Paradela? Então você considera um filme bom e tá falando aí pra todo mundo assistir que vale muito a pena, por isso? É muito bom. Não, cara, eu achei um filminho bem... A decepção que eu tive é do fato de que, eu gostava desse filme. Eu lembrava que era legal. E quando o Lê falou, não é decepcionante. Mas é porque a expectativa tava alta. Esse é o problema. Não, eu não tava com uma puta expectativa, mas assim, era um filme que eu gostava. A minha decepção... Eu vendo o filme, falei, cara, a gente vai gravar sobre ele mesmo, cara. Isso foi a decepção. Exatamente isso. Já bateu Podia ter colocado qualquer outro na frente. Não, mas beleza, a gente vai ter. Vai ficar sem infinito. Quantos membros estiverem ajudando, claro. Quando tiver membro, hashtag seja membro. Enfim, vamos falar um pouquinho desse filme aí, né, cara? Já tiramos o bonde da sala. É um filme bom. Eu quero que vocês me falem. Quem aqui, velho de guerra, que nem vocês, lembra do desenho do Alligator? Que o cara era um crocodilo com um boné roxo. Era o Alligator, que era um boné roxo e ele andava puxando no barquinho, ele andava de esqui.
Esses, a gente devia estar falando desse desenho, não desse... Eu acho que pra falar de tem que fazer, infância, era pra falar do Alligator. Muito bom. Eu acho que a gente tem que fazer um FGCast especial desenhos da nossa infância, só acho. É válido. O Mal é válido. colocando imagens. O Mal colocando Hanna-Barbera. imagens. E tem que fazer O Mal logo, colocando porque eu tô vendo aqui. Imagens. Eu tenho lá as estatísticas do canal, a média de idade da galera. É bom de fazer logo, que cada dia tem menos gente da nossa infância aqui, viu? A gente tá cruzando o linear, né? A Na gente hora já que tá a gente entrando. entra 45, a gente entra pro Aquela galera que não sabe mais usar a internet, não consegue mais ligar o pra que computador. serve isso daqui? Apagou o computador. Formato C2 pontos? O que é isso? É de comer? Muito bom, gente. Então vamos lá, vamos falar desse filmaço Crocodilo Dundee, o maior filme da carreira desse sujeito que eu nunca mais vi em nenhum outro filme, tá? Mas tem premiações, tá? E eu quero começar falando, acreditem, Acredito. Oscar. É. Sim, Oscar. Oscar. Academy E olha que Award Oscar, winner. Não é winner, né? Nominee. Calma aí Peraí. que o Richard deu um Richard superchat. DLL, grande E DLL. o que ele escreveu vai ser qualquer... Não li, mas o que ele escreveu vai ser melhor que o filme, cara. Concordo. Já Vai. estamos apoiando. Boa noite, senhores. Sou menos fã hoje. Meus advogados entrarão em contato. Vocês acabaram com a memória nostálgica afetiva que eu tinha desse filme e exigirei o ressarcimento do meu membership desse mês. Richard, é o seguinte. A gente... Obrigado pelo superchat, é claro. A gente falou isso na semana. A gente falou assim, olha... Talvez seja melhor deixar na memória, mas a gente vai fazer. A gente vai deu fazer. disclaimer, cara. Se você já tinha visto, não precisava ter ter revisto. O Richard, desculpa, cara. Desculpa, cara. Foi o Mal que forçou essa merda. Mas ele admitiu que ele também tinha memórias boas desse filme, entendeu? Eu acho que a maioria aqui vai entrar e fala, pô, eu tinha memória boa desse filme. Pode ser que A memória curtam, que a tá? gente, para dela, a memória não é do filme, é o conjunto da obra. A gente num domingo legal, almoçando com os pais, na casa da avó. No domingo legal era na Temperatura SBT. máxima, Lê. Passava na temperatura máxima. Aquela macarronada, depois, vamos assistir alguma coisa, chegar o Atari que tá ligado ali. Olha a cena da Tudo faca, faz- aí você tá ali Olha, batendo papo, você Crocodilo olha a Dundee. cena. volta. Crocodilo Dundee, eu tenho o jogo aqui, o pitch foi do Crocodilo Dundee, que legal, não sei o que. Foi do crocodilo. Tá ligado? Então, o conjunto da obra que faz o filme tá bom. Você começa a tirar as coisas, deixar só o filme, velho. Pô, mas o Oscar achou que ele merecia uma indicação pra melhor roteiro. Roteiro, tá? O filme não acontece nada. Mas e aí, Paradela? Aliás, Sério mesmo? Tem indicação do Oscar? indicação ao Oscar de Cada melhor roteiro. E o roteiro. próprio Paul Hogan é roteirista desse filme, né? O cara, ele é australiano mesmo, a gente vai falar dele daqui a pouco. Paradela, perdeu, né? Quem diria Perdeu. que não ganhou o Oscar de melhor roteiro esse filme, Paradela? É. Qual foi a injustiça Perdeu. que roubou o Oscar dele? Hannah e suas irmãs, que, pô, puta filme, cara. Aí é um puta Do roteiro. Woody Allen? Do Woody Allen, um dos melhores do Woody Allen. Esse é bem legal. Aí nós temos também, cara, o Academy Awards, Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror, Saturn Awards, também indicou esse filme para melhor filme de fantasia. Eu não entendi bem Deus. a Saturn Awards, qual o critério deles. Eu vou falar uma coisa, em fantasia, o Labirinto, como falou mal, eu gostei, revi recentemente, gostei. O Labirinto ficou legal ainda. Não, História Sem Fim, A história Labirinto. sem fim, a História Sem Fim 1 ficou legal ainda, tá? Mas esse aí não, velho. Olha, Labirinto, História Sem Fim e A Lenda. Eu assisti os 3 depois de adulto. Ó, Cru, eu não vou assistir porque eu não quero tirar eu isso da acho, minha que memória. eu acho que o que eu mais gosto, assim, Labirinto e a Lenda, o que eu mais gosto é a Lenda. O Labirinto, o disco ainda é legal. A música tudo bem. Mais ou menos. Filme é uma O filme é merda. mais ou menos. Mas vamos lá, olha os concorrentes da Vamos lá. categoria. Fantasia, que bora. O que tem de fantasia nisso aí, cara? Talvez uma gata pegar um velho, mas não, a gente vai ver que isso aconteceu mesmo. A gente vai falar daqui a pouco. Não, talvez, sei lá, ele mostrar uma faca pra uns ladrões em Nova York e o ladrão não puxar um revólver, né? Talvez ele pisar na cabeça da galera no metrô e todo mundo rindo. Você tá pisando na minha que cabeça. Ninguém dá um soco nele. Né? Enfim. Vamos lá, para. Mas vamos lá. Os outros filmes concorrentes. O Rapto do Menino Dourado. Ed Murphy envelheceu mal. Envelheceu mal. Eu vi pro FGCast, pro cast de braço do Ed Eu Murphy. vi tem um ano, mas E ainda me, Bom, ainda me divertiu. bom. Mas não me divertiu tanto quanto me divertia. Mas a de Murphy segura. O próprio Labirinto, que a gente estava citando aqui. Bom.
A minha escolha, que se eu fosse dar, eu dava pra um conto americano do Fível. Fível. Esse é bom. Porra, Esse Fível é Peraí, foda, peraí eu que tô eu vou ler. chorando, cara. Eu vou ler aqui um superchat de André Pereira. Grande André Pereira, membro e ajudando com o superchat. Para dela, por que Hollywood cismava com Nova York? Tudo era Nova York. Exemplos, Um Príncipe em Nova York, Fuga de Nova York, Jason vai pra Nova York. Cara, tem mais uns 500. Qualquer filme do Woody Allen Nova é em Nova York é York. legal pra caralho, velho. Nova York é Não, legal. Nova York é como, é assim, Tudo é acontece a cidade em Nova símbolo, York. né, americana, né? Os ETs invadem New York, onde? New York, é a grande maçã, é onde todo mundo vai, em tese, a capital do mundo, vamos dizer assim. Uhum. Então, Fica a dica. Tem um vídeo aqui no canal Games em Nova York, hein? Fica. Eu leio encantado com os sabe, Skyline. você não vai. E Nova York é uma cidade muito bonita de se filmar, entendeu? Ela tem locais maravilhosos, entendeu? Uhum. Ela fotografa bem as imagens. E também, né, para dessa, mas assim, Jason vai pra São Francisco. Ah, caguei, velho. Jason vai pra Milwaukee. Jason vai pra Detroit. Detroit já fudeu. Não é, sabe, você não tem. Jason invade a Idaho. Em Delaware, entendeu? Delaware. Você não tem. Porra. Não, Nova York vende, meu velho. Aliás, para dar uma dúvida, já que o André falou de Nova York, deixa eu tirar uma dúvida com você. Tem uma cena nesse filme, a gente vai falar dela ainda, que a menina sai correndo atrás dele no metrô, tá? Eu queria entender com você o seguinte, em plena luz do dia, eles andando ali, no centrão de Nova York mesmo, correndo no meio da rua. Nessa hora eles não fecham a cidade pra gravar, não, né? Eles filmam da janela. Fecha. Todo mundo ali é ator. Todo mundo ali tá no filme. Os carros, as pessoas. Eu não acho. Você contrata extras, né? Pra quê? Só que assim. Faz assim, ó. Esvazia Nova York, põe um monte de gente pra fazer o quê? Mas fingir que tá muito normal. Fechada, Não, mal. Pra fingir que tá É tudo uma área normal. muito fechada. Não, no metrô tudo bem, é claro, né? Ali daquela brincadeira Cara, no metrô. uma Agora, a estação, menina cara, correndo em frente ao Central Park, a cidade bombando de gente, carro pra tudo que é lado, gente atravessando a rua. Você vai fechar a cidade pra mandar todo mundo fingir que não fechou a cidade? Mal, é 100 metros quadrados, mal. Era muito aberto aquele plano, era muito Não, mas aberto. você fecha uma extensão proporcional, mas que seja pequena para não causar muito problema, mas você tem que passar por uma série burocrática de permissões, mesmo porque você pode tentar filmar. A gente já filmou em filmar lá e ninguém vai Itanhaém, pegar. assim, sem fechar a praia, né? Só que se Teve você. uma Só mesma que bagunça, se, todo mundo veio, só o que pessoal se, louco, tipo, querendo agarrar. Só que se o pessoal, o pessoal do governo pega, ou alguém reclama, ó, tem uns caras filmando aqui e tal, você tá numa fria desgraçada, entendeu? Trampo, pena passar um tempo na cadeia, coisa e tal. Então, assim, você fecha, você contrata essa, até porque se você filmar alguém e essa pessoa aparecer no filme, ela pode processar, falar, eu não queria ser filmado, invasão da minha privacidade, já tinha isso à época. Não, eu sei, mas Então eu tô falando de filmes fechar. diferentes, tá? Você vê Matrix, Mal, que o Keanu Reeves tá acredito andando que- e as pessoas olhando pra ele, perfeito. Agora ali, tá filmando de longe, a menina tá correndo pra dentro do metrô, lá do outro lado da rua, o cara tá na janela, filmando a janela do prédio. Fia, corre lá na rua que eu tô filmando daqui. Porque não teria por que, cara, fechar uma cidade tamanho de Nova York, em Existem plena luz casos do que você dia. consegue fazer isso, tá? Mas é aquilo. Esse Você filme- corre um risco. É claro, Você corre risco. sistema de tá? guerrilha para dar. E o custo Não, é alto. O Que nem custo a Schwarzenegger, alto James pra fazer Cameron, a né? filmagem em Nova York. Você sempre Mas- prefere ter você controlar o seu set. Ali, É o se ideal. ela mandou, ó, corre a rua, eu vou gravar daqui de cima, você tá correndo um risco. 1.500 coisas podem acontecer. Claro. Entendeu? Então, E aquela coisa, aí, o pessoal sempre fala que o seguro, custo tem é todo um alto lance. para você pegar Filmar essas em Nova York licenças. é algo complicado. Mas tem uma vantagem que é exatamente isso. Que a gente falou, imagina o título. Jason vai pra São Francisco. Eu caguei. Agora Jason não vai. Pô, quero ver o Jason vai gastar pra Mas caralho. São Francisco ainda vende, Lê. Peraí, eu vou São interromper Francisco, vocês de novo, que o Léo mandou mais um Nova York superchat vende. aqui. Obrigado, Mas Léo. Nova York é a cidade do planeta. Então todo mundo quer ver um crossover. Sabe um crossover? O personagem legal em Nova York. Se ele não é de Nova York, ainda mais Crocodilo Dundee, que é muito diferente. O pessoal quer ver o crossover. Peraí, Lê, deixa eu te contra Nova interromper, York. Lê. Leonardo Barbosa Martins mandou do superchat. Obrigado, Léo. Uma sugestão ao trio: quando escolherem os filmes, levar em conta a disponibilidade do filme em streamings ou para compra ou locação. Fica a sugestão. Léo, assim, no desempate, às vezes o Paradela até dá um toque, assim, ó, esse é mais fácil de assistir e tal. Agora, eu não sei se a gente deve... não é o melhor exemplo o Crocodilo Dundee, mas tem um filme que a gente quer falar, eu não vou ficar dependendo da Netflix para saber se a gente pode ou não falar do filme. Ô, Léo, eu tô com você, eu sofro junto com você. Eu assisti esse filme em 9 partes no YouTube, tá?
E tava boa a imagem. É Coloca a temperatura Crocodilo. máxima, vai A no, primeira- os Léo, intervalos. Primeira coisa que eu faço, YouTube, coloca lá. Muitas vezes tem lá. Que O beleza. Filmes Senão, e Games eu vou não fugir. incentiva a pirataria. Se não, não, mas tá lá. Enquanto o Sim, YouTube não sim, tirou sim. ainda, Uhum. então você daí sai pros streamings. Mas eu Ah, eu concordo vou que na atrapalha locadora. bastante pra gente ver isso. Muito bom. Então é isso. Obrigado pelo superchat, Léo. E, Paradela, perdeu pra qual filme de fantasia que você falou? Então, ele perdeu para o garoto que podia voar. Nunca ouvi falar nessa merda, Paradela. Eu- Que garoto que é esse que podia voar, Paradela? Ele garoto voava mesmo ou é só um nome? Bom, é fantasia. Não, Não, deixa pra lá. puta, é aquelas histórias de sofrência. É um garoto autista que ele sonha que ele sonha Ah, é. que O poder voar poder é... voar. Não é bem voar, não é o Ah, paralelo. Esquece. Aí é E melhor mais- roteiro também foi indicado e perdeu pra quem? No Saturn Awards. no Saturn Awards roteiro, né? Só dando Googando um pulo agora. aqui. Não, é que saiu da página, mas voltou. Roteiro. Ó, concorreu com o Garoto que Podia Voar. Concorreu com o Jornada nas Estrelas 4, que é melhor que o Crocodilo Dundee. Concorreu com a Pequena Loja dos Horrores, que é melhor que o Crocodilo Puta, Dundee. cara, não dá ruim assim. E, aliás, você viu que na HBO Max tem a versão normal e a versão do diretor, que seria a versão do original, a versão da peça de A teatro. loja? Tem Pequena as Loja duas dos versões. Deus, E perdeu, na verdade, quem ganhou foi o Aliens do Resgate, Bom. Muito que bom. já foi FGCast, por Já sinal. E esse é Muito bom. E a gente falou de Oscar, tem também a série B do Oscar, Globo de Ouro, meu. Globo de Ouro. E aqui, meu amigo, eu vou te falar o seguinte: ganhou esse Pra filme. esse filme mesmo? O Crocodilo Dundee Mas você não voltou pra assistia casa. filme australiano? Você que não tinha legenda, né, cara? Eu já Tava em vou inglês falar também. por que esse filme O concorreu a tanta nosso coisa. amigo Paul Vai esperar. Hogan tem na prateleira da casa dele um Globo de Ouro de melhor ator em filme de comédia ou musical. Ganhou para dela. Não tinha mais ninguém Ganhou. concorrendo, não? Ele não é mau Lembre-se ator. que- Nenhum dos dois é mau Lembre-se ator. que o Globo de Ouro, ele é uma premiação feita pelos jornalistas estrangeiros. Quer dizer, o cara não é americano, é jornalista que trabalha em Hollywood, mas que são ligados à imprensa estrangeira, tá? Então, pô, Então deram é o um prêmio pra um seguinte, Pardela. australiano, né? Ah, você tá Pardela, chamando é o os caras seguinte, de... esse filme teve muita indicação, porque o Paul Hogan, ele era um cara bem relacionado, pelo visto. Eu nunca tinha ouvido falar. O que ele fez? Não, A gente você vai falar dele já ver já. por quê. Eu já vou explicar por quê, daqui a pouco. Mas, ó, e também foi indicado a melhor filme de comédia musical no Globo de Ouro. Perdeu pra quem, para dela? Calma, ó, o de ator, o Paul Hogan ganhou. Sabe de quem que ele ganhou? Ele ganhou do Danny DeVito por Favor, Matem Minha Mulher. Tá. Do Jack Lemmon que é por bom, Assim hein, é a cara? Vida. Jeff Daniels pelo Totalmente Selvagem e do Matthew Broderick pelo Curtindo a Vida Doidado. Aí, ó, o Matthew Broderick merecia esse pelo... Talvez o O Dan filme, DeVito né? merecia, cara. É, não Mas pelo reveja, Por viu? Favor, Matem Fê? Minha Mulher. É, não reveja, não reveja. E melhor filme de comédia, para dela. Perdeu pra quem? Aí ele concorreu com O Vagabundo na Alta Roda, Pegue Sul, Seu Passado à Espera. Isso é drama, não é? É meio drama, meio comédia. Ah, Crimes do Coração, muito genérico o A nome. Pequena Loja dos Horrores. Mas todos eles perderam para Hannah e suas irmãs. Né? Tá. E a nossa querida Linda Kozlovsky foi indicada pra melhor atriz. E perdeu, É, a para dela. repórter, né? Jornalista, né? Perdeu pra quem? Perdeu, ó, mais uma vez, vou citar as concorrentes: a Cat Tyson Mona Lisa, a Diane West pela Hannah e suas irmãs, a Mary Elizabeth Mastrantoni pela Cor do Dinheiro. Todas perderam para Maggie Smith por Uma Janela para o Amor. Nossa, não faço ideia que filme é esse também. Os nomes é muito É um genéricos. drama de época, tá bonito e tal, mas. Bom, de premiação é isso que nos leva para a parte da bufunfa, Marcelo Paradão. Ah, e agora tudo será explicado. Vamos entender. O Paul Hogan tinha muito dinheiro para bancar o filme, é isso? O Paul Hogan, antes, só pra dizer como é que esse filme chegou a ser feito, o Paul Hogan, ele era um comediante australiano, ele tinha um programa dele, né, que passava na Austrália e a Austrália é parte do Commonwealth. Então o programa dele acabava sendo vendido para BBC inglesa. Então ele era um comediante de um bastante sucesso na Austrália e de um certo sucesso na Inglaterra, tá? Uhum. Então, a ideia do Paul Hogan com esse filme era fazer um filme, vamos dizer assim, pequeno, né? Em comparação com uma hiperprodução australiana, mas você pode ver que o filme tem um lastro, o filme é bem tecnicamente bem fotografado, bonitinho, né?
não é você não vê que é uma produção capenga, mambembe, né? Tem um valor de produção que parece filme americano mesmo, mas ele produziu ali na Austrália. Produziu o filme com um orçamento de 8 milhões e 800 mil dólares australianos, tá? Mas sabe quanto ele faturou no mundo inteiro? Lá vem a aberração, fala. No mundo inteiro, o filme faturou 328 milhões. Então, cara, o que aconteceu? Tipo assim, não tinha mais nada passando na época. 86, cara. Então, mas é que tá. Vamos lá, gente. Ele ficou, ó, isso o 2, pessoal que 3. assiste esse filme, até quando você vê a capa do filme, o Indiana Jones estava em qual dela nesse ano aí? Já tinha feito os 2 primeiros, o Caçadores e o Templo da Perdição. Então, aí que você vê a capa, você fala, opa, tem uma cara de ser um novo Indiana Jones. Tem uma gata, entendeu? Tem um cara de chapéu, tem a cidade de Nova York, vamos ver qual é. Crocodilo, não sei o que, entendeu? Posso só falar pra vocês? É um filme que ficou 9 semanas como o primeiro filme de bilheteria nos Estados Unidos. Incrível. 2 meses, mais de 2 meses. Isso aí precisa do boca a boca. Precisa o pessoal ir e falar, pô, gostei, vai lá assistir, sabe? O filme talvez em 86 isso aí era a realidade, né? Cara, vamos lá. O Crocodilo Dundee, nos Estados Unidos, foi o segundo maior filme de bilheteria daquele ano. O segundo. Caraca. E o primeiro? O só perdeu pro Top Gun. Top Gun. Já foi a FGCast e tem mais esse ano. E ó, o Top Gun fez apenas 6 milhões a mais, tá? Isso aí. Uma diferença pequena. O Crocodilo Dundee nos Estados Unidos fez 174, o Top Gun 180. Bom, uma coisa a gente tem que dizer, a mocinha do Crocodilo Dundee é muito mais bonita que a mocinha do Top Gun. Muito bem, cara. Agora sim, vamos falar da galera fora dele. Aí você vai me explicar muita coisa. Eu tenho muitas perguntas pra fazer sobre isso. Calma aí. Tá explicado porque que de repente o filme é indicado em Oscar, em Globo de Ouro. Fez dinheiro, né? Fez dinheiro. Fez dinheiro. Eu não entendi porque que fez dinheiro, mas fez. E o lance do Crocodilo Dundee é que a primeira observação que eu fiz quando eu reassisti o filme agora ele é um filme antiquado. Ele parece aquelas comédias dos anos 40, entendeu? Naquela vibe, um cara legal, um cara gente boa aqui, vai lá e ajuda. E ele é um peixe fora d'água, mas ele tem um bom coração. Que é tipo o filme dos Trapalhões, filme do Mazzaropi, filme do Ernest, sabe? Mas tinha tipo de comédia, tipo do Preston Sturges e coisa e tal. Mas soa muito antiquado, assim, a proposta dele, né? Bom, vamos lá. Quero falar do nosso querido... Paradela, você vai ter que desenterrar essa galera, hein? Que a maioria a gente não tem notícias há muito tempo. Estou falando de Peter Feynman. Peter Feynman. Peter, o homem da fé. Paradela. Tá vivo. Você tirou agora, hein, cara? Meu Deus do céu. Em cima da hora. Improviso. Tem uma foto dele na época das filmagens e uma foto recente dele. Tá vivendo de royalties desse filme até hoje, Paradela? Ou esse cara já fez alguma outra coisa que a gente conhece? Provavelmente. Trabalhou muito na Austrália? Na Austrália, trabalhou muito na Inglaterra, nos Estados Unidos também, dirigindo TV, dirigindo especial, dirigia coisas pro Paul Hogan, né? Dirigiu muitos episódios do Paul Hogan Show, então eles têm laços de amizade, de amor? Laços, isso, de trabalho, de profissionais. Tá, mas né? o que ele já fez que eu assisti, Paradela? É o primeiro filme Crocodilo dele. Dundee 2. Na verdade, ele tem... Eu nem sei se eu vi Não, isso. o segundo filme dele não é nem o Crocodilo Dundee 2. O segundo filme dele é aquele filme com o Ed O'Neill, De Volta para Casa. Já vi. Sim. Isso já é começo dos anos 90, né? E é bem meia boca também. Filme com a Band, eu vou assistir, que tem que pegar um moleque brigão e levar pra entregar. Que negócio de atravessar o país, né? Uma bosta também, né? Uma bosta. E é só isso que ele fez, tá? Esses 2 filmes que ele dirigiu. Meu Deus. Então, obrigado, Paul Feynman, até nunca mais. Agora sim, vamos falar do nosso querido Paul Hogan, Paradela, que não é parente do Hulk Hogan. Eu vou colocar aqui já uma foto dele e dela, porque tem uma foto deles na época do filme e uma foto deles pouco antes do casamento dos dois terminar. Depois de 26 anos. Eles eram casados? Pegaram. Ela se casou com ele depois do segundo filme.
Precisou de que 2 legal, filmes pra então- ele pegar. Então, se você chamasse esse filme, é fantasia, porque uma gata dessa não vai pegar um velho enrugado desse, tá aí, ó. Não é fantasia, porque, né, deu certo. Que barato, hein? Deu Que legal. certo, cara. Que E- legal. Não, o que legal do Leandro é algo assim maravilhoso, hein? Uau. Não, e depois de pô, 26 anos de feliz. casado, a Linda Kozlov, que aí se separou, falou que ele não era um bom marido. Porra, 26 anos você levou, você tinha uma 26 tolerância anos pra boa. perceber isso, pô. Uma tolerância boa pra marido ruim, a moça, hein, cara. A verdade é que, né? Ele envelheceu um pouco mais que ela, como nós podemos ver nas imagens aqui. Cirurgias plásticas fazem milagre. Mas, Paradela, eu quero, antes da gente falar da gatíssima Linda, eu quero que você fale de Paul Hogan, Paradela. Paul Hogan, o que Hogan. porra esse cara fez na vida? Além dessa série de TV que você falou aí. Então, como eu disse, ele era um comediante, né, australiano, que aí também tinha alguns episódios que ele tinha um show dele, né, The Paul Hogan Show, também passou na Inglaterra, mas o primeiro filme para cinema foi realmente Crocodilo Dundee. Sim. Entenda assim, é Ele quando falou, o Didi, vou ficar né, famoso agora. Vou ficar famoso. é quando o Renato Aragão, vamos fazer um filme dos Trapalhões aqui ganhando dinheiro, entendeu? Uhum. E Embora depois o do Crocodilo Renato Dundee 1 Aragão e já 2, fazendo- o que ele fez, Paradela? Te Ele desafio fez o a achar um Crocodilo- filme que a gente viu. Ele fez o Crocodilo Dundee e o Crocodilo Dundee 2. Aí ele fez um chamado Quase um Anjo, que ele é um espírito lá que vem ajudar as pessoas. Aí tem o Rapidinho no Gatilho com o Cuba Gooding Jr. Rapidinho no gatilho. É Rapidinho no Gatilho. Ai, que nome ridículo. E assim, ele fez o filme do Flipper. É aquela. Do golfinho? Um do dos, né? golfinho, um reboot do Flipper, né? Um remake do Flipper com o Elijah Wood. E estamos nisso. Aí em 2001 ele fez o Crocodilo Dundee 3, né? Que é o Crocodilo Dundee em Hollywood. Em 2001? 2001. Tá vivo, Lê. Esse Tá não- é vivo e recente. trabalhando. Tá vivo e trabalhando. É recente esse Recente. filme. É recente, 20 anos. 20 anos, 20 Léo, anos de recente. Porra, mas tá recente, eu não vi isso A não, gente cara. também é recente nesse planeta. É recente. É. E eu posso falar que ele fez agora, recentemente, em 2020, um filme chamado The Very Excellent Mr. Dundee, que ele faz o personagem de Paul Hogan. E é aquela tudo bem. o pessoal que leva. É um filme, né? Não é um documentário, mas é aquela gozação. Ah, você é o Crocodilo Dundee, né? Isso, então, porque esse cara hoje, ele deve estar fazendo. Putz. Vai naqueles cruzeiros, né? Cheio de velhinho. E aí ele sobe no palco e fala: Eu sou famoso, eu sou o Crocodilo Dundee. E as velhinhas, aê! Ninguém acredita muito nele. Fala: Ih, o velho tá bêbado. Porque não dá pra reconhecer, cara. Não dá. Ah, ia numa Comic Con, se fosse até uns 10, 15 conto, pagaria na Comic Con. Assinar um já. autógrafo, né? Pegar um É. chapéuzinho. Mas eu tirar tô uma vendo a foto. foto dele, cara. Ele tá muito bem. Tá bem, tá bem. Agora, você quer ver Flipper? Assista Rolê com os Amigos, que eu tenho aqui no canal Filmes e Games. O Leandro vai nos flippers da cidade, vários Nossa. passeios legais. E muito Nossa, melhor do que esse velho. filme aí, tá? Ou seja, Meu nunca Deus, mais. Meu Deus, Mal. Nunca Pare, Mal. Não mais. faça eu sou, isso, eu sou Mal. o rei das associações. Eu nunca mais vou ver o Paul Hogan na minha vida. Acho que essa é a última vez que a gente tá falando dele. Tá. Excelente. E aí, vamos falar agora da nossa querida, linda Kozlovski, para dela. A mulher do maiô mais bonito da história do cinema. Que maiô, nos anos 80 tinha esses maiô tão fincados assim. A velho. moça achou meu que tava amigo. no Rio de Janeiro e abaixou pra dar uma mijada ali na água, que ó, crocodilão. Mano. E ela tá bem, né, na foto aí, ela tá inteiraça, né? Claro que tem muita maquiagem envolvida, mas ela tá bem melhor que ele, vamos dizer assim. Ela era mais nova que ele, né? Isso era 20 anos E mais nova. também, né, ele tinha 50 na época do filme, ela tinha o quê? Uns 19, 20? Não, O tiozão pegou a Ah, deve ter mocinha. uns 30 ela anos. tinha o que ela tinha 27, na época do 30 filme? Tinha uns 28 anos no primeiro filme. Tá, então no segundo filme ele tinha 52 e ela uns 30. É, umas coisas assim. Aceitável socialmente hoje. Quando é o contrário, tem um pouco mais de preconceito, mas quando é o homem que pega na vinha, o pessoal aceita. Fazer o quê? O que essa mulher fez na vida para dela? Sério mesmo. Sério mesmo. Um, que eu não dois, conheço. o Crocodilo Dundee 1, Crocodilo Dundee 2, fez aquele Quase um Anjo que eu falei, né, com o Paul Hogan também. Casada, né? Esposa. Tá no Crocodilo Dundee 3 também, mas ela tá no Tem Crocodilo filme que Dundee 3? É, o Crocodilo Dundee em Hollywood, que eu falei. Meu Deus. Mas Ela fez só além- viveu disso, só? E ela Casou fez um com filme ele. com e ela fez um filme com o John Carpenter, meus amigos.
A Nome. Cidade dos Amaldiçoados. com Aquele das Christopher crianças de Reeve. cabelo branco, com os olhinhos assim. Isso mesmo. Porra, esse filme é bom, hein, cara. Eu não lembro dela no filme, não, mas eu lembro que esse filme é bom. É porque tinha o Superman. Eu lembro que esse filme era legal. Não sei. Cara, eu lembro que eu era apaixonado por essa mulher quando eu era pequeno. E realmente. E ela manda bem no filme. Os dois são bons atores, tá? Os dois são bons atores, assim, expressão, tá? Ver eles O quê? falando. Eu acho tanto o Paul Hogan quanto ela que tem química, que atuam bem. Ah, sim, que o filme interpretação boa ali, tá? Agora. Não O virou, filme em si que mesmo não sendo empolga. linda, não virou. Talvez porque ela casou com o cara e ele meio que trancou ela em casa, sei lá, ele não ajudou na carreira dela. Ela poderia ter. É que ele voado parece ser um mais cara alto. mesmo bem da terra. Ele parece aquele estilão mesmo, né? Eu nunca não vi sei. ele como Não sei. nesse stand-up da vida, que o falou comediante. Mas ele parece ser bem aquele jeitão mesmo, caipirão, assim. Por isso que ficou. Bom, o importante Não, é que ela tá verdade, ele não solteira é, hoje, ele- tá na pista, tá? A nossa querida Não, linda. na verdade, ele não é. Ele é de Sydney. Ele até brincava falando, cara, assim, o pessoal quando vai falar da Austrália, pensa muita gente vai lá da Austrália, a gente fala o Outback e tal, mas, cara, eu moro em Sydney, cara. Eu moro aqui no centrão mesmo. Mas no canguru não passa no meio Não, da avenida? Que nem os né, macacos cobras não atravessam a passam Paulista no Rio de aqui? Janeiro. Na Paulista né? tem macaco, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. É, Meio da mesma rua. ideia. Lá daquelas tribos ali indígenas ali, não é? É só lá no meio do Outback, né? Não é ali no meio da Não, o cidade. Tibete é restaurante pra mim ainda. No meio do Outback, Por pra que mim você tem uns acha? babacas Dá um cantando certo parabéns. vídeo. Tem uns mané cantando parabéns no meio do Outback. Vamos lá, eu quero falar agora, Paradela. João Meilão, Paradela. João Meilão é John Meilão. João Meilão, tá? Falecido, esse é cadáver, morreu em 89, aos 55 anos, entendeu? Quando o Paul Hogan tava casando com uma gatinha, ele tava morrendo, esse cara. Cara, Mas o cara nesse eu sei que filme você tinha viu muito 52 filme anos. dele na época do cinema mudo, né, Paradela? Fala aí. Não, o cara nesse filme tinha 52 anos. O cara nasceu em 34. Mas deixa eu ver aqui. Ele tem maior cara de personagem da escolinha do professor Raimundo, não tem não? A primeira, Não, você olha, primeira bate o olho no turma. filme, você dá pra ele uns 60 e pouco, quase 70. Ele tinha 50, cara. É foda. Eu tô olhando. Você conhece alguma coisa dele, Paradela, do João Melão? Na ponta, tem filme importante, mas ele faz ponta. Ele também Nossa, não vale, eu achei né, que cara? você ia destruir aqui, falar dos anos 20, anos 30, mas ele nem é tão velho. Não, assim, o cara não era nascido nos anos 20, mano. Ele só é cara de velho. velho, Tá entendeu? bom, Paradela. Então é isso, basicamente esses são os 3 atores do filme, tá? Tô vendo aqui o que tem de coisa mais recente aqui dele. Ainda Ficha assim, ó, corrida. ficha corrida? Nada. Tamo aí, chegamos no Crocodilo Dundee 1 e 2 e acabou, bicho. Que Deus o tenha. Paradela, então como não tem mais ator, eu vou te dar um desafio. Eu quero que você me fale de Caitlin Clark e Nancy Match. Paradela, por favor. Caitlin Clark tem nome de... as duas minas lá. A Simone e a Carla, né, Paradela? A Simone e a Carla. Quem que é essas A Caitlin faleceu. Prostituta, você tá zoando, Maurício. Pô. Elas têm fala no filme, elas atuam, elas conversam, elas interpretam duas garotas de trabalhadoras, ou seja... O taxista que fica bêbado também tem fala. Não, mas o que acontece é que a loirinha, eu acho que eu já ela vi. tá naquele filme. A Caitlin tá naquele filme de fantasia, O Dragão e o Feiticeiro, que é um filme, se eu não me engano, é da Disney, o Dragon Slayer. Ela faz Crocodilo Dundee, aí faz muita TV. Ela é a Simone ou a Karen? Contagem regressiva. A Karen. Tá. A Caitlin Carr. É a Simone. É. Ela é a Simone. Ela faz a contagem regressiva, né? Porra, a gente podia estar falando de contagem regressiva, hein, cara, com o Jeff Bridges, hein? Obrigado, Mal. Mais na veia. uma vez, Não sei, obrigado. cara. Mal. pode ser que a contagem regressiva a gente assista e fala, puta. Né? Não dá, Raiva não também. deve ser, o risco é bem menor. E a Nancy, deixa eu ver aqui o que A que Nancy ela... eu conheço de algum lugar, é isso que eu quero que você me fale. Eu vi essa menina, eu falei, eu conheço essa menina de algum lugar. Ponta, Crocodilo Dundee. Série pequena. Match, só dois- é o sobrenome dela, para dela. Não, eu tô aqui vendo, mas não tem nada. Ela tá em um episódio de Monk. Então é isso. Para dela, eu não quero falar mais de mais ninguém. Você quer falar dos caras do jornal, do pai da mulher? Você não reconheceu quer alguém nesse filme, não, Mal? Um jacaré, talvez ele tenha feito. Você não outros reconheceu filmes. o motorista ali da limusine? É o cara do Duro de Matar? É o Al Powell. Eu imaginei Ah, que era é o cara do Duro de verdade. Matar. Parecendo que é o cara do Não, Duro de não. Matar. Mas diz aí, policial, Padre. né?
Oi? É o cara mais rico do filme, segundo o Paul Hogan. Nossa, carrão, hein? Você tem um carrão, hein? É. Ele é o Reginald Vel Johnson, né? Que, na verdade, nos Estados Unidos, ele é mais conhecido porque ele é o cara daquela série Family Matters, né? Que tinha o Urkel lá, o carinha de óculos lá. E ele era o pai e tal. Da família. Aquela série de família que tem sempre Sim. pai. E é claro, né? Ele fez uma ponta nos Caça-Fantasmas, tá no Duro de Matar, que a gente já fez aqui a FGCast. Tá no Duro de Matar 2, mas também é um papelzinho pequeno, ele só liga o telefone para falar com o John McClane, né? E aí é isso, cara. Ele também, vamos dizer assim, a carreira dele foi marcado pela série de TV, por estar no Duro de Matar 1 e 2, os Caça-Fantasmas é o policial lá que fecha ele na cadeia uma hora ali. E agora, ele tá na série que a gente desancou faz um tempinho atrás aí, que ele tá na série do Turner e Hutch. A nova. Tem uma série? Não, é um filme, Turner e Hutch, não é? Não, você tem o Turner e Hutch com o Tom Hanks. Isso. E você tem no Disney Plus agora a série. Eu achava que era um remake do filme, é uma série? Não, é uma série. Eles fizeram uma série. É um remake, legal, mas é uma série. Legal. Menos mal. Muito bem, galera. Então é isso, né? O que tem pra falar desse filme é isso aí. Já que você falou em carreira, Paradela, eu quero que você dê o nome do ator que tava cheirando cocaína em cima da mesa e ele fez um chá de imersão lá com a cocaína do sujeito. Tô brincando, Paradela. Tô brincando. Vamos falar de spoiler de Crocodilo Dundee pra gente passar logo por essa etapa difícil da nossa vida? Você sabe tá aqui o cara que cheirou cocaína, viu? E você sabe que tem um cara ali, logo quando ele chega em Nova York, você lembra que ele fala assim, ele sai com a janela, da janela do carro, ele dá bom dia pra um cara. Sim, o cara que tem um olho torto assim, tem um olho meio... Isso. Tem um olho meio aqui. Olê, você reconheceu ele? Não tenho a mínima ideia. É líder de gangue ali no The Warriors. É a gangue mais bosta, né? No início lá. Tá. Sem chance para dar. É esse cara. E o cara que cheirou pó. Andou fazendo. O cara que cheirou pó. E o Corno? Não vai falar do Corno? Fez vários filmes. O Corno. Não, o Corno. Esquece o Corno. Vambora. Bora. Spoiler de Crocodilo Dundee, meu amigo. Filmaço. Se você não assistiu Crocodilo Dundee... Filmaço. Assim, você tem a coragem de falar isso. Tá o que eu gosto do mal, gente, é que ele é uma pessoa corajosa. Ele é uma pessoa que ele não mede, assim, as consequências. Ele inconsequente. Desbrava, você me chamou de inconsequente. Ele pula de cara. É assim, se você não viu, assista. Porra, os caras estão fazendo na FGCast. O mínimo que eu vou fazer é assistir o filme uma vez. Não. Se você viu há 30 anos, a gente vai lembrar o filme agora, não precisa rever. Mantenha a memória boa que você tem desse filme. Só isso que eu falo pra você, beleza? Então é isso. 90 minutos que você não vai ter de volta, viu, cara? Então, se você não viu, não precisa assistir, não. Vai pelo menos é curto. Pô, começa, né, com aquela repórter gatíssima lá em Nova York. De boa. Você falou pelo menos é curto, mas eu tava vendo O Senhor dos Anéis e em nenhum momento do Senhor dos Anéis eu ficava olhando pro relógio quando é que acaba essa porcaria, porra. Verdade, o filme foi. O Senhor dos Anéis passou mais rápido. Mas aí tem a gatinha, ela tá na Austrália falando com o editor dela em Nova York, né? E fala, tô aqui no meio do nada procurando essa matéria, para dela explicou, né? Um cara que foi atacado por um crocodilo. Porra, tá falta do que falar, né? Aí beleza, agendou uma entrevista com o cara. Não, peraí. O cara mas a gente tinha muito jornal aqui no Brasil também, tinha essas pegadas, né? Não, mas calma. O cara lutou contra não sei o quê. O cara foi atacado por um crocodilo. O cara sobreviveu ao ataque, conseguiu voltar tudo ensanguentado, tudo ferrado, e voltou e tal. Provar. Não é uma matéria, voltou o cara foi atacado. Entendeu? Não, mas se você for levantar no Fantástico antigamente, o cara foi atacado por um tubarão na praia e sobrevive, assim, não sei o que. Isso é normal, é legal. Cara, hoje tem mais tarde a gente vai entender por que ela estava na Austrália. Mas o importante é que ela tá lá, ela encontra com o sócio do cara, ele tem uma agência de turismo, né? E aí ela fala, eu vou pagar uma grana pra você, e o que você tem que fazer eu quero reviver a aventura, eu quero fazer o trajeto. Então, você vai largar eu e o Dundee no meio do mato e ele vai me mostrar onde ele foi atacado, onde ele se arrastou, como ele fez para sobreviver, o que ele comeu e contar a história. No limite. Survivor. Então, Pelados na Floresta, não tem? Largados e Pelados. Porra, aquele programa é muito suave. Aí, o cara já é uma lenda no local, né? Todo mundo no bar rindo da cara dele, falando, porra, o cara foi atacado por um jacaré e em vez de ir pro hospital ele veio pro boteco. O cara, ele é uma lenda na cidade, ele é o amigão da galera, né?
E aí, até que ele chega no bar, né? Cria aquela, né? Aquele, quem será que é? E aí ele entra. Porque é pra gente pensar, porra, o porrão. Como você falou, ele é famoso na Austrália. Não, é uma entrada triunfal. Ele é famoso no bairro ali, tá? É, no bairro. no uma sul da entrada Austrália. triunfal, porque começa um cara caindo assim, da entrada do bar, você fala, pô, ele chegou. Chegou, entra um jacaré. Ele entra E ele tretando com o jacaré. Só faltou ter aquela cena do chapéu abaixado. E aí ele levanta de índia assim. Você fala, mas é um cara que a gente nunca viu na vida e nunca mais vai ver. Mas beleza, ele chega lá, pede um boteco, pede uma cachaça pra ele, outra pro jacaré. Ele é o famoso do boteco, né? Cara? Tira a mina pra dançar. E aí, se você tava achando que era mentira, que ele era um cascateiro, ele mostra a perna fodida, né? Ela fala, você não perdeu a perna? Ele fala, não, mas olha aqui. E tá toda estragada a perna dele. Porque ela conta que o que ela escuta é que ele perdeu a perna e voltou arrastando, cheio de sangue e tal, pra chegar lá. Ela Só falou, furou as varizes dele só. Não, ele tem a perna com meio ferimento. zoada, Você olha, é um ferimento sério, não é brincadeira ali. Aquele ferimento ali, você fala, Mas ele é bom de briga. Ele tem um cara que enche o saco dele, ele dá uma porrada no cara. Tem outro que tem o teste que nunca derruba a cerveja, ele dá um beijo no cara. Ele faz as piadinhas. Ele é a alegria do boteco. Você nota que é bem no espírito, sabe, que você vê dos trapalhões, que é um cara esperto e tal, e de repente, eu vou ver um brutamontes encher o saco dele, pum, dá uns catiripapo no negro. E ó, ele é one hit, né? É só uma porrada no queixo, ele põe todo mundo pra dormir. Pum, põe esse cara pra dormir. Ou faz um malabarismo. Ou ele faz o Night que... No dia seguinte, eles partem na aventura, tá? E aí tem esse lance do búfalo. Tem uma porra de um búfalo no meio da rua. O bicho é muito grande. Aí o cara desce do carro, vai lá... Ele tinha que fazer uma coisa, tirar o búfalo da estrada. O que ele faz? Deita o búfalo no meio da estrada. Deixa o búfalo na estrada. Deitou, agora vamos carregar 3 toneladas de búfalo pro lado. Mas beleza. Contorna, né? Não explicou o que aconteceu ali, mas ele fez eu assim. Eu entendi o seguinte, pelo pum. menos assim, o que dá a entender é o seguinte, o búfalo ficou lá hipnotizado, né? Bicho dormiu. Entediado. Eu colocaria que o búfalo ficou entediado. O búfalo vai, saco. Eu vou fingir que eu tô dormindo. Não, imagina, vem esse cara chato aí falando... Então, mas a ideia é pra querer dizer que o cara tem... carro, né? Que o cara tem uns Paranauê da selva, né? Aquele bagulho de... tipo não Tarzan da vida. Não tinha onde contornar o búfalo, senão eles tinham contornado. Ele saiu pra tirar o búfalo da estrada. Tá vivo. Vai saber o que o búfalo vai fazer se eles tentam. Na verdade, tem uma cena estendida, cena cortada. Eles ficaram 6 horas esperando o búfalo levantar, acordar. Fizeram um churrasquinho, tem o búfalo no rolê. E daí eles buzinaram e daí o búfalo andou pro lado e daí foi embora. Porra, Lê, agora eu quero ver esse filme que você falou, Lê. Crocodilo Dundee versão estendida. Puta, olha que delícia. Não, obrigado. Olha, que maravilha. Passa. Tá? Não resolveu o problema, mas ele mostrou que, né, consegue deitar o bicho na estrada. A mina já começa a ficar encantada com ele, né? Claro, ele que fez o roteiro. E aí eles seguem o passeio de barco, tá? O cara faz todo aquele roteiro de turista, né? Olha ali o jacaré, olha ali... Tal. Então, assim, pra gente tem que lembrar exatamente isso, né? Hoje em dia, você vê o mundo pelo YouTube. Nos anos 80, a gente e os americanos, tudo é novidade. Então, essa meia hora na África, porra, o que mais passava na National Geographic? Não, eu digo assim, na Austrália. Essa meia hora na Austrália, o que mais passava na National Geographic era vídeos da África que a gente queria ficar vendo, que era novidade naquela época. Hoje em dia, sim, eu concordo. Eu gosto de o crocodilo comendo, os bichinhos vão beber água, o crocodilo vai... Puxa, é muito legal. Então. O meu pai foi fazer um passeio no... História, parênteses do Filmes e Games que eu gosto de fazer aqui, abrir intervalo. Ele foi fazer foi pro Pantanal do Mato Grosso para poder pescar. E aí ele tava com aquelas câmeras, né? E na câmera você tá ali na objetiva, você tá ali, você não sabe se o bicho tá perto, tá longe, né, tal. Aí ele falou que tinha um jacaré, o barqueiro foi aproximando, ele foi tal. Aí ele tirou a foto, quando ele baixou a câmera, ele tava tipo 30 centímetros da cara do jacaré. O jacaré tava nem aí pra ele, né? O jacaré tava dormindo, né? Mas ele falou que ele se jogou pra trás, quase caiu na água e tal. Não, e é legal, cara. É louco. Quando eu fui lá pra Flórida, eu fiz aquele passeio de barco. Aquele barco que tem aquele ventilador atrás ali. A gente ficou 2 horas rodando no meio do pântano pra ver os jacarés. O jacaré escondido lá.
Não, eu acho É que legal, é isso muito é legal bacana. isso. E isso aí ajuda a preservar o local, desde que seja explorado direito, levar turistas, levar dinheiro. Isso é muito legal. Bom, aí a mina tá encantada, eles vão lá fazendo um passeiozinho e tal, e o cara faz o truque do relógio, né? Ele olha o relógio do cara, depois fala pra mina, são 2 horas, né? Aí ela, ele sabe tudo da selva e tal. Aí o cara fala assim, eu vou largar vocês aqui, fiquem no mato sozinho 2 dias, daqui a 48 horas eu venho encontrar vocês, né? Aí ele vai, mostra o barco que tá todo fudido, que tá atacado, e o barco realmente tá todo fudido. Ele deve ter sido um puta jacaré que pegou ele. Ele tava fazendo caça ilegal, né? Mas ele disse que tava só pescando. Quer dizer, o cara é sacaninha, né? E aí à noite. Eu lembro no começo do Crocodilo Dundee 2, que começa o filme, ele tá com um barquinho no Rio Hudson, lá de Nova York, tentando pescar peixe e jogando dinamite dentro do negócio. E bum, explodindo. Aí chega a polícia, né? Os caras, é você, Dundee. Dundee, você pode. Bom, né? à noite ele mata a cobra do lado da mina e tal, né? E aí ela já fica. Não, e do jeito mais, sabe? Aí Banal, ele tá conversando com ela. É um mosquito, né? Tipo, ele vira, estica a mão, volta com uma cobra na mão. E então, pois é. Aí a nega assim, se pelando toda, né? Aí ele fala, cola em mim que não tem erro, né? E à noite ela acorda com um tiro e ele tá. Essa é outra cena que eu lembrei da época. Que era melhor antigamente também. Ela acorda com um tiro. Né? Ela vai ter uns malucos caçando canguru. Aí o que ele faz? Então, aí que tem os caras realmente fazendo caça ilegal. E aí o que ele faz? Ele se fantasia de canguru. Não. E o canguru atira de volta. Legal não, porque ele aí não sei se é uma crítica política, né? Que ela fala, eles estão caçando por prazer, diversão, não sei o quê. Ilegal não é. Ilegal não é. Ele fala, não, mas eles podem. Tranquilo. Não, ele fala, não tem lei contra isso. Não tem lei contra caçar canguru. São os malas dando tiro em canguru. E ela fala, você não vai parar. Ele fala, vai fazer o quê? Não tem lei eles contra isso? Dentro da lei? Não tem, né? Então... Mas ele faz o canguru atirar de volta nos caras, né? O cara tá lá mijando. É um esquema... Ali eu falei, Didi Mocó. Esse é um esquema que o Didi faria. Trapalhão na Arca de Noé, entendeu? Cara, essa cena era tão legal antigamente, eu fiquei perguntando o que aconteceu. O que aconteceu? Cara, eu não sei o que era tão legal assim. Eu acho que você tem esse amor por esse filme, assim. Eu acho que eu ele sempre vi esse filme num dia bom. Eu via num dia bom. Ele tinha recordações boas. Eu tinha recordações que esse filme era divertido. Mas não era tudo isso, nem na época. Não, ele não era o melhor filme do mundo, mas era um filme legal, era um filme divertido. Aí no dia seguinte, a menina acorda, né? Aquele maiozinho preto, e o cara fala assim, você não conseguiria viver aqui sozinha? Ela fala, então beleza, vai você por ali, eu vou por ali, a gente se encontra lá na frente. Tipo, a menina não conhece nada da porra da Austrália, mas ela fala, te encontro lá, e sai andando. E aí o Dundee, né, que não é bobo, ele vai atrás protegendo ela, né? Você lembra quando o Michael Scott foi pro meio do mato e o outro foi... O Dwight ficou protegendo ele, mais ou menos isso. Ele foi seguindo ali a idiota que queria se matar, né? E ela meio que... Eu lembrei exatamente da mesma coisa, viu, mano? Eu lembrei do mesmo episódio também. Eu falei, puta, mano, olha... E aí ela tentou se matar. Ela achou que estava... Primeiro ela achou que estava no Copacabana, nos 80, né? Falou, vou queimar a bunda, que aquele maiô, loucura. Dá aquela baixada pra mijar na beira do mato, o crocodilo... Ela não foi mijar, ela foi pegar água. Eu não sei, ela ficou de cócoras ali. Eu sei que o crocodilo fez o que todo mundo que tava vendo o filme queria fazer ali. Tentou comer a moça. Só que o cara pula em cima e... Cara, da onde ele saiu? Ele tava na árvore em cima e ele vai com uma faquinha no crânio do bicho, assim. Crânio, matou o bicho, cara. Porra, eu falei, esse cara escreveu o filme pra ele ser Indiana Jones mesmo, como o Leo falou, né? O cara é muito foda. Sim, mas muito foda. Essa, matar cobra na mão, o jacaré. Porra, mas aquele crocodilo com faquinha... enfia no crânio, gira, briga com o bichão mesmo, né? E aí ela fica toda, ai, você me salvou. E aí... porque o crocodilo ficou pegando o bagulho de água dela, que tava no pescoço, então ela ficou uns 2-3 minutinhos ali. Também, a mina é forte, né? Puxando, então, fazendo cabo de guerra com um crocodilo de 10 toneladas. Aquilo deu um pânico na mulher, a mina entrou em choque, né, velho? Não, e a cena é bem feita, né, cara? A cena é bem feita. Aí beleza, à noite ele pede pra ver a bunda dela, que tá arranhadinha, né? A mina fica de 4. Aí na hora que ele vai passar a mão, aparece. Aí a pior parte do filme: aparece um cara com a cara, né, toda pintada. Você pensa assim: é um cara aborígene, né? Um aborígene. Aí ele sai, ele tá de calça jeans, falando: não, tô indo lá, festa do meu pai, tem que ir pintado. O cara mora na porra da capital, entendeu? Tô indo lá.
tem um tio meu que ainda mora no meio do mato, vamos lá dançar. E não pode levar mulher. Aí vai o Crocodilo Dundee lá com ele e eles ficam dançando. Um bando de homens dançando em volta da fogueira. E deixa a menina O cara sozinha. que faz, inclusive, esse cara, ele é um cara que ele é coreógrafo, dançarino desse tipo de música cultural da Porra, ele Austrália. ficou balançando pra frente e pra trás. Mas é a dança lá dos caras, entendeu? Parecia namorada de aluguel. beleza. Lembra que a gente viu a dança do acasalamento do mato lá, que o menino Pois é. dança e vai no... Nossa. Namorada de aluguel que já foi. Quer dizer, nós E somos eles reincidentes, meus amigos. E Mas eles esse não vai passam culpar ali à nós. noite só vendo os caras dançando e a mulher vai lá dar uma zoada. 10 minutos dos caras Pensa dançando. que é alguma coisa específica, não, é uma merda. Uma Fala, pô, merda. É, os caras bosta. dançando. É. Não, o que ela vê é que ele é integrado Sim, aos sim. aborígenes, né? Ele Do se dá meio, bem é. com os caras, não é um cara que É um cara bem Poderia- relacionado, ele é um cara bem Exato. Ela relacionado. vai bisbilhotar, ele percebe, né? E aí ela fica mais encantada com ele ainda, né? Eles voltam pro acampamento, né? E aí ela diz assim, aquele jacaré ia me comer. Ele fala, eu também já pensei nisso. Falei, porra, cara, que é isso, cara? Que Eu respeito. também já pensei nisso. Foi isso Não, que calma colocaram na minha legenda. Não, a minha legenda é o que na minha veio dublado. Tá falando, aquele jacaré, ele queria pegar carne mais gostosa, alguma coisa assim. tem você uma tem uma piada, carne- tem uma piada é. em duplo sentido ali, Tem, né? É. entendeu? Mas acho que Queria é quase pegar a o que o carne Mal mais falou, não é gostosa. bem Na o que o Mal legenda falou, que eu mas é vi, quase como- a minha locadora é legenda preguiçosa, fan-made, tava assim, aquele jacaré queria me comer. Ele fala, eu entendo, eu também já pensei isso. Eu falei, caramba, isso é uma cantada radical. Você tem uma carne. Ele tá com razão, você tem uma carne suculenta. Eita! Na minha dublagem. Você tem uma carne suculenta. Não, mas o original ele fala algo próximo do que o Mal falou. Fica Mais um ou climão, menos. só faltando olhar pra câmera e fazer assim, né? Mas tudo bem. E aí no dia Leva seguinte, XE. no dia seguinte ele mostra pra ela onde ele foi se arrastando, que aqui tem muitas frutas, comidas, aqui tem um lago que não tem jacaré, vamos nadar, e eles fazem um lanchinho. Tem a piadinha que ele tem uma Da latinha, latinha, né? comida. E ela fala, Não, isso é tem bom. aqui as frutas. Não, pode comer, é uma fruta que tal. Ela vai, come aquela fruta toda fodida lá. Tá ok e tal. E você, não vou muito com a cara disso, não. E puxa uma lata de feijão e abre lá. Cara, e aí sim, 45 minutos de filme, nós temos o plot. O plot do filme é esse. Volta pra Nova York comigo. E aí ele se Então, vê mas calma aí. Mas. Então, ele dá um beijo nela no lago, certo? no lago. Eles dão É uma o clima, massa. né? Aquele ambiente, né? Eles nadaram juntos, comeram. Eles dão uma massa. Então, mas é aí Comeram que, uma que preá. o bagulho. Eu falei, caraca, Calango. velho, que. Porque eles estão ali, tá um clima legal, tudo mais, não sei o quê. Ele vem dar um beijo nela, ela retribui o Sim, beijo. repórter sim. profissional. Uhum. Não comenta nada que é casada ou noiva, que tá pra casar. Ela tinha namorado. Entendeu? Tinha namorado. E, assim, na cabeça dele, mas ele não sabe disso. Não, eu Ele sei. não sabe. Uhum. Ele não sabe. Na cabeça dele, opa, tô pegando. Ela chama pra Nova York, só Ele- que só depois que ela fala assim, ó, surprise! É. Olha, eu tenho Já um tem noivo. um Tô cara com meu aqui. noivo What aqui. the fuck? Ele pensa, eu vou pra com ela porque eu vou passar a lua de mel com ela. Eu falei, porra, cara, não faz É sentido que você tem isso. que entender que essa turma de Nova York é muito avançadinha. Você vai ver Deve mais ser, pra frente, é. tem uma cena que eu. Vai ficar pior. Olha só que interessante. Aí no dia seguinte, o sócio vem pegar eles lá no meio do mato. E aí ele já chega no cara, dá aquela cutucada e fala, e aí, comeu? Aliás, tem, saindo do cinema do E aí, comeu aqui no canal, hein? Filme nacional, bem divertido. Melhor que esse, inclusive. E aí o Porroga é um cavalheiro, ele não responde, né? Ele falou, o que é isso, cara? Tô namorando. crente Tem um cara crente que tá só. namorando. É. E aí pronto, aí finalmente o filme está em Nova York. Ele já chega, a mina já chega dando um beijo no outro cara, enquanto o Dante tá apanhando da escada rolante. Isso é um clássico também, né? Ele correndo da escada rolante. Porque ele tá descendo a escada entra, ele quero fala, mandar ele eu quero mandar um abraço pro meu primo André, lá de Leme. ô, Quando ele grande vinha André. aqui, eu buscava ele lá no terminal Tietê. A escada rolante já era aquele desafio incrível, cara. A gente rodava umas 2, 3 vezes. Caraca, só aqui tinha escada rolante e semáforo, né, cara? Porra, que Depois loucura. Isso me lembra lá. uma vez assim. O prefeito vai cortar a fita do semáforo, né? Aquela coisa. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas vocês estavam falando dele com a escada rolante e tudo mais, mas ele fala antes pra ela, quando eles ainda estão na Austrália, que ele não vive em cidade, né? Ele vive ali próximo daquela vilazinha ali e pronto, ele nunca foi pra Sydney, ele não conhece o que é uma cidade urbana mesmo. Ele fala, não sei o que é isso.
Ok, vamos lá. E tem uma cena que ele fala assim, aqui tem 7 milhões de pessoas. Ele fala, porra, então todo mundo deve ser super bonzinho pra conseguir morar todo mundo junto. E aí fica puxando o papo da galera na rua, né? Fala com E a o cara piada da é essa, né? limusine. A piada É a mesma essa, coisa, né? igual As no pessoas interior, não se né? suportam, né? Igual no interior. Tarde. Bom. Faz amizade com o cara da limo, né? Você tem um carrão, você é rico e tal. E isso é uma época que o jornal tinha muito dinheiro. O jornal tinha dinheiro. Antes da internet chegar e fuder com todos eles, que hoje o jornal tem que botar paywall pra você ler qualquer coisa, pra ver se ganha um trocado. Né? Mas naquela época o jornal vendia muito. E os caras botam ele num hotel 5 estrelas, tá? Que tinha até bidê. Ô, eu já usei bidê. Bidê tinha aqui. Eu moro em casa velha, ó. Depois da reforma a gente tirou o bidê. Eu tinha aqui na minha casa. Tinha bidê. Aqui, eu meti o box aqui pra arrancar o bidê. No Brasil, acho que o bidê é mais popular do que nos Estados Unidos. Lá é uma coisa... Ele fica confuso o Brasil, com o bidê. O Brasil teve muita influência, né, da França, né? Em especial no século XIX. Le bidê. Então a gente tinha, né? Você hoje foi trocado. O que é o bidê? Chuveirinho. A ducha higiênica. Eu sou adepto da ducha higiênica e incentivo a utilizar. É a melhor coisa. Ducha higiênica salva vidas. É, sensacional. Mas se você, querido ouvinte, querida ouvinte, ainda usa o bidê, deixa aqui nos comentários. Eu gosto do meu bidê. Mas é legal, cara. No próprio prédio que eu morava do Malmém, de vez em quando a gente abria e fazia um chafarizinho. Não, o meu bidê era vesgo. Porque era um negócio... Aquele já tinha era entupido, então você abria, saia pra tudo que é lado, menos onde tinha que molhar. Era uma merda. Já tinha, era muito legal. Bidê molhação na minha meu casa. Bidê era vesgo. Não, e tinha... O bidê lá de casa era o seguinte, se você abria e fechava forte, ele dava uma gorpada, assim, né? Alta pra caramba. Lavagem intestinal, né? Você abria rápido... Não, cara. Cuspia água. Aí eu ficava assim, eu ficava de longe, assim, abria e fazia assim, tchu, aí o negócio batia no teto, cara. Pra lavar, se é pra lavar, lava direito, essa porra. Não, mas é o seguinte... Saudades do meu bidê. Vamos fazer normal, é normal. Vamos fazer um vídeo falando sobre saudades do nosso bidê. Mas o importante é que ele sai na janela, porque ele pergunta o que é, a menina fala, se vira, descobre. Ele sai na janela, é pra lavar a bunda, né? Ela, é pra lavar a bunda. Não, na minha foram lavar as costas. A dublagem é pra lavar as era costas. Pra passar na TV às 2 horas da tarde, entendeu? Então você dublava essas coisas. Eu vi dublado, era pra lavar, ele grita, é pra lavar as costas, né? Não, é pra lavar a bunda. Um pouquinho mais pra baixo das costas. E aí ele sai, tá em Nova York, ele sai no meio da multidão, vou sair pra dar uma volta, né? E aí nunca, sensacional. Andando naquela cidade lotada, né, cara? Deixa eu fazer aqui um parênteses do Filmes e Games. Teve uma moça que veio trabalhar em São Paulo. Eu não sei se foi o do Dr. Lucas ou se foi um cara do trabalho que me contou essa história. Que ele trouxe a menina do interior de alguma cidadezinha do Nordeste pra vir trabalhar aqui em São Paulo, morar com ele. E a menina foi, a primeira vez que ela foi na Paulista, na esquina da Paulista com a Augusta, parou assim no semáforo. Né? Quem já andou aqui em São Paulo sabe. E vai acumulando gente. Aí quando abre o outro lado, é você, uma multidão indo pra lá, outra vindo pra cá. Né? Você vai junto com a galera. E todo mundo assim, se entrelaçando. Você vai com licença, pra tentar chegar no toda coisa. Ela chegou no meio da rua, girou e caiu no chão, assim. Ficou, sabe, nunca viu. Ficou tonta e teve um piripaque. Mas isso causa. Porque nunca viu tanta gente junto, ela indo pra lá, a galera vindo pra cá. Desabou. Dá uma vertigem, uma espécie de vertigem. A pessoa perde o senso. Não, legal que você vai junto com a galera, o pessoal te empurrando, você vai indo junto, né? É quase como se fosse uma labirintite, entendeu? Você perde o senso, você perde o senso de direção, você perde o senso de pra onde que eu vou. E aí seu cérebro... Bem sinistro. Mas ele tá de boa. O cara tá acostumado com a selva, então ele tá lá na selva de pedra de boa, ele sobe na placa, né? Olha onde é que tá, o cara traz ele de cavalo pro hotel. Ele é safo, né? Safo. Ele ia se perder, mas o cara da polícia... O guarda chega lá... Não, é ridículo, o guarda chega lá... Naquela época ainda, que não tinha terrorismo nem nada, né? Não é isso. Hoje os caras batem tiro, né? Não, na verdade é porque ele é o roteirista e produtor do filme, tá? É por isso. E também porque ele é branco, né? Isso também ajuda o guarda não espancar ele. Mas aí à noite eles vão num restaurante Granfino, né? Aí o editor fica tentando humilhar ele e tal, ele dá um puta de um murro no cara, estraga o cara. Né? O cara é babaca. O cara tá sendo babaca, ele distrai a mina. Porque não tem nada assim, o Crocodilo Dundee,
ele não dá nenhuma coisa. Ele é respeitoso com a mulher. Ele não dá uma cantada. Não dá brecha pro cara que ter ciúmes. O cara é babaca por ser babaca. Não, ele tá humilhando o cara porque o cara é granfino. E porque ele tá com ciúme da mina, né? Cara, mas aí ele dá uma no queixo do cara. Porra, o normal é o cara dormir. Né? O cara apagou realmente. Mas ele fica ruim a noite toda. O cara acorda, não sabe onde tá. Sabe? Deu alguma lesão no cérebro do sujeito ali. Aí beleza, deixa os dois em casa. Olha, ainda é abaixo do soco do Bruce Willis no último Boy Scout, que o Bruce Willis dá um soco no nariz do cara e mata o cara. O bom é o Conan apagando o camelo. Aquilo sim é um soco. Né? Bom, e aí ele deixa a mina com o cara na casa e vai beber com o taxista, né? Amigão da galera. E aí fica de gracinha com uma moça, né, na boate e tal. A cena mais icônica do filme também. Aí o taxista chama ele e fala: essa moça aí é moço. Não, como assim? Tal? Não sei, não tô entendendo. Ele fala, explica, o cara vai lá e né? Enche a mão. Buzinada. Enche a mão no pinto do cara e fala: meu Deus, é um homem! Aí o cara fica todo sem graça e sai e tal. É aquela e o pessoal do bar ali todo mundo rindo. Tinha até um clima que rolou antes. Esses caipiras, viu? Com o cara um cara de uma gangue ali que faz o cumprimento. Você pensa que vai dar um clima de briga, mas não, depois fica tudo de boa, cara. Ele é gente boa. A velha transfobia dos anos 80, né, cara? Aí ele sai, fica falando com duas putas na rua, tal, papá. Aí ela fala assim: pô, você. Não sei como é que foi o seu dublado, tá, Lê? Mas em inglês é assim. Você é divertido, a gente podia te dar uma de graça. Aí eu falo: legal, me dá o quê? E assim, né? Como é que foi, né? Você lembra? Cortaram essa cena? Eu não lembro, mas era alguma coisa assim. Você quer se divertir? Alguma coisa. Não falam, só se quer se divertir, alguma coisa assim. Aí chega o cafetão e fala assim: você vai ficar de papinho ou vai comer alguma delas? Aí o cara: não fala assim das damas, e pá, apaga o cafetão também. E vai embora. Cara. Deixa as minas lá, vai embora e tal. No dia seguinte ele tá lavando roupa na banheira e tal. E chega a mina e vamos visitar Nova York, vamos turistar, né? Antes dela entrar, né? Ela começa a bater a porta, ele fala: ô Rosália, ele pensa que é a arrumadora camareira. A camareira, né? Que já virou brother. Já faz amizade, né? Já faz amizade com todo mundo. E daí não é a camareira, é a repórter que põe as penocas lá provocando. Entre a porta ali. O cara tá pelado. Aí ele fica todo sem graça, né? Falou: Rosália, não era bem por aí, não, vai. Pega leve. Respeitador, tá vendo? Ele é machista, antiquado, mas é respeitador. E aí, ele sai ela leva ele no topo do que eu imagino que era o World Trade Center, lá em cima, come dogão de rua, vai fazer passeio por Nova York, né? Tipo, turista mesmo, né? E aí tem um assalto, né? Estamos em Nova York, ele pega uma latinha, né? Ele acha que é o Tom Brady da Austrália e joga a latinha, mas acerta na nuca do cara, tipo 2 quadras de distância, galera. Acha não, ele né? No filme ele porque, mano... manda bem, né? Desmaia o cara. À noite tem uma festa de rico, né? E aí, Paradelo, eu quero que você me diga o nome dessa atriz ou se é um ator, que é uma tia feia que ele vai lá e apalpa ela procurando. Só tava me certificando. Curte, né? E ela curte. Aí ela fala assim: ele é da Austrália. Ela fala: preciso ir pra Austrália. Ela curte a bagaça. Ela fica de olho nele a noite toda, né? Cara, eu fiquei na dúvida se era uma atriz ou um ator, porque realmente. O Dandy também ficou na dúvida, né? Eu acho que essa cena não passava na sessão da tarde, que é um cara com a cocaína. Não, ela é uma atriz, mas ela tá fazendo papel de um travesti. Ah, tá. E aí o cara dá uma cheirada de cocaína ali, um monte, né? E doidão, ele tá assim, doidão. E aí o cara fala: não, problema no nariz, amigo? Ele, problema no nariz. Problema no nariz. Deixa eu olhar aqui o superchat do nosso querido Rafael, PHTV Sobradinho. Rafael. Valeu, Rafa. Na casa da minha tia tinha um bidê e uma banheira de hidromassagem retangular. Lembrei que no filme Sai de Baixo tem uma cena da mulher usando o bidê. No filme do Sai de Baixo? Eu não assisti o filme. Teve o filme do Sai de Baixo. Eu não assisti o longa-metragem do Sai de Baixo, mas dependendo da cena da mulher usando o bidê, é uma coisa bem pornográfica, inclusive, entendeu? Mas não deve ser nada demais. É a Magda que tá usando o bidê, será? Deve ser alguma coisa. Deve ser uma piada besta. Magda. Show de bola. Mas assim... Obrigado pelo... Valeu, Rafael. Lembra quando eu falei que era um filme... que no filme as pessoas de Nova York são mais ousadinhas? Que a repórter, ela entra, né? Tem o cara cheirando cocaína
E você não viu, tipo, geralmente nos filmes dos anos 80, você vê os caras tentando se esconder, disfarçar que o cara... Nada, né? A No banheiro não. repórter Né? saca a reação. Ele tá cheirando pó ali. É um negócio que A você reação faz. é aí você normal, cheira né? pra ficar de boa. Mas Pra ficar de boa. eu sabe? acho que a crítica do filme é que é uma festa yuppie, né? Uma festa de gente granfina, Yuppie, né? sim. E essa É, galera dos era anos isso. 80. Era isso, né? Droga total. rolando solta. E aí American Psycho, meus amigos. o cara fala, não é assim que você Americano. faz, tá com o nariz, não é assim. Ele pega e joga toda a cocaína do cara na água. O cara nem reclama que já tá doidão, né? E faz lá põe o paninho e fica cheirando, né? Inalação, né, cara? A menina fala, tá Aí louco. ela fala, você jogou $400 de cocaína. O cara nem fora. sabe o que é isso e tal, né? Aí beleza, né? Acaba essa festa, essa bosta de festa. E eles passeando, aí tem a cena clássica da faca, né? Essa é a cena do filme. Esse é o money shot Essa do é filme. o filme, é. Tá. Tem a cena da palpada, tem a cena, né? Tem uma outra A da cena. lata, acho que a segunda da lata. cena mais lembrada é quando ele joga a lata. A do maiô, do jacaré. Mas a cena do filme é essa. Que o cara vem assaltar. Tem fogo? Tenho. E o dinheiro? Aí o cara fala, isso não é uma faca. Isso é uma faca. Né? Esse cara... That is a knife. E o cara faz Sério, assim, dá uma de zorro, né? Corta a roupa do cara e tal. Aí os caras saem correndo e ela fala, ai, meu herói. E eles se beijam. E ele mete a mão na bunda dela. Aí dá a entender que rolou. É isso que eu vi, cara. Que poupada foi essa? Ela encheu a mão ali. É poupada Dundee, né? É. Mas assim, ela fala, você não vai atrás, você não vai chamar a polícia. Fala, não, a molecada tá se divertindo. Isso que ela é de boa, né, cara? Aí no dia seguinte ela tá no hotel com aquela cara de, né, o olho brilhando de quem conheceu a verdadeira aventura. Tá. E aí a gente entende a porra do filme. Chega o pai dela que é dono do jornal, é só isso. A menina é filha do dono do jornal. Aí dá pra explicar a folga de eu ir pro meio da Austrália, vou tirar férias, tudo pago pelo jornal, a trabalho, entendeu? Inventa uma matéria. Sabe a Glória Maria? Eu fico puto, a Glória Maria, que vai fazer turismo de aventura lá na Nova Zelândia e grava pro Globo Repórter, meia horinha e pronto, entendeu? Isso que é emprego, cara. Coisa boa. A mina tava lá porque ela é filha do dono do hotel, do jornal e tá namorando com o editor-chefe do jornal, né? Aí eu me pergunto, será que é o editor-chefe que não conseguiu esse emprego que tava namorando a filha do dono? Pode ser também. E à noite vai ter uma cena, vai ter um jantar na casa do cara, né? O cara fala, porra, você falou que seu pai vendia jornal. Aí ele vende, mas vende jornal pra caralho, né? Que a casa do cara é gigantesca. Tem a cena dos Rottweilers, né? Que ele faz, né? Igual o boi. Dorme. É que nem quando a gente faz o cachorro, né? O cachorro ele tinha que cagar e a gente faz assim, né? Pra travar a bunda do cachorro, Pra né? travar o bichinho. Não sei se isso é lenda, eu nunca tive coragem de fazer isso com o Tedão, tadinho. Mas eu acho que se eu estiver cagando e aparecer alguém na frente fazer assim, eu vou falar, pô, dá licença, eu não consigo. Mas beleza. E aí pronto, no meio do jantar, o cara pede a mina em casamento, todo mundo e tal. E o Dundee, de boa, né? Tipo assim, pô, ela ficou comigo ontem, mas esse pessoal... Ele não faz... então, ele não faz confusão. Ele vai assistindo e fala, beleza, deixa na dela. Deixa tudo de boa. Ele fica meio chateadinho e tal, mas entende, né? Tipo assim, tudo bem, né? A vida dela é essa, eu sou um caipira e tal. E à noite ele sai sozinho pra espairecer, andando pela cidade, é cercado pelo cafetão. All by myself, né? Na fossa. Ele até pega a bebida, mas ele dá pra um mendigo. E aí os caras batem nele, apagam ele, mostra que ele não é tão foda assim, mas chega o salvador da pátria assim, de limusine, joga um cara longe, pega estoura o vidro, atropela o cara, quebra o vidro. Ele só apanha porque ele está com o coração partido. Pode ser. Eram 3 caras, né? Mas aí o cara arranca o negócio da limusine. O bumerangue da limusine. Eu nunca entendi pra que você via aquilo. É pra isso, então. É pra brincar de bumerangue, né? Aí o cara acerta o cara. É forçado, né? Acerta o cara lá na frente, o cara cai. Piadinha. Dia seguinte, ele decide que vai virar andarilho. Fala assim: quer saber? Eu vou andar. Vou rodar nos Estados Unidos. Ele faz o check-out no hotel e fala: não vou pro aeroporto, não. Eu vou virar mendigo. Eu vou de rolê. Vou sair andando por Nova York aí. Aí o cara fala, então você quer conhecer a cidade, vai pro metrô ali e tal. O cara fala, beleza, como a dele. Ia virar mendigo em Nova York. Mas, né, aí nós temos, né, aquela cena que, cara, assim, melhor roteiro. Do nada, os caras querem fazer. Sabe aquela cena clássica de toda... Lembre-se que um Tira da Pesada também concorreu a
a Oscar de roteiro. E a gente desancou o roteiro do Tiro da Pesada. Bom, mas pelo menos é mais divertido. Tá? Mas a questão é a seguinte: sabe aqueles filmes de comédia romântica que a última cena a menina vai embarcar? E se ela embarcar, eles nunca mais vão se ver, porque é uma época em que, sabe, não existia celular, não existia... A passagem é cara pra caralho. Aí o cara vai no meio da fila e chega na fila do embarque e fala, não vá! Tem isso no Friends, tem isso em um monte de filme. Mas Ali não, ali o cara foi no metrô, a mina não precisava correr, ela ia achar ele, porra, o cara se destaca em Nova York, a mina tem recursos, ela não ia, então, não ia sumir pra sempre. Não, o cara ia. Ele era mendigo ali no Central Park, ela achava ele. A ideia dele é rodar pelo país. Mas assim, não chegou a ser emocionante, tipo do final do Friends, que tem aquela coisa mais emocionante. Chegou a ser engraçado. O lance de ela mandar recado pro Negão, o Negão manda recado pro outro cara lá, que é o cara de construção, com capacete. Primeiro tem a cena dela correndo, né, larga o tênis e preciso correr, senão eu vou perder ele pra sempre. Que é a cena que eu falei que eu acho que eles gravaram com a cidade aberta, mas para dela acho que eles fecharam Nova York. Mas é um takezinho de cima. Correndo de longe ali também acho. E aí o filme tem a cena clássica, né, que é ela na estação, fala, quero falar com o cara de chapéu ali, né? Primeiro ela bate num cara que vem mexer com ela, e aí fica o telefone sem fio, né? Fala pra ele não ir embora. O cara, o quê? Aí ele fala pro outro, que fala os altos, né? Tem uma galera mais alta, né? Às vezes você fala... Aí no final ele tá, eu te amo, cara, eu te amo. Aí outro vira pro outro, eu te amo. Muito bom. Essa parte é legal. Essa parte é a única piada que realmente funciona ali. Essa foi a piada boa do filme. Essa parte é legal. Piada boa do filme. Agora eles estragaram tudo, porque não faz sentido. Se eu tiver num metrô, se eu tiver ali na Consolação, qualquer metrô, e de repente um cara vem começar a andar em cima da minha cabeça, velho. Não, pô. Se o cara falar assim, chama aquele cara, ele já não vai conseguir, que o pessoal vai falar, vai te catar. Eu tenho uma história. Primeiro que hoje tá todo mundo assim, teclando, ninguém vai nem ouvir, né? Andou assim, em cima da cabeça de alguém. Eu tinha uma amiga minha, que ela era assessora de imprensa. Parênteses do Filmes e Games. Parênteses, ela era assessora de imprensa. Ela fez uma assessoria de imprensa para um rapper americano. O nome do rapper? Pro Akon. Akon, lembra Akon? Não, canta uma música do Akon. Ele fez, eu sei lá. Ele fez um show, ela falou que ela foi ela falou, olha, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, porque tinha uma hora ali no show que tinha as pessoas embaixo e ele começava a andar na cabeça dos fãs que estavam ali, né, os caras segurando e o cara andando na cabeça. Eu falo, ele pisoteando, né, pisando na cabeça das pessoas. Mosh na vertical. Mosh em pé. Mosh na vertical. Ela falou, que vergonha, cara, eu vendo aquele... Nossa. Ela falou uma boçalidade, assim, né? Puta, eu lamento. Eu fui no show da Pitty, que ela deu um mosh, e aí os seguranças tiveram que invadir, porque os caras tudo, sabe, ninguém tava segurando a Pitty, a galera tava metendo o dedo na mão. Aí os seguranças entraram dando porrada em todo mundo, assim, pra tirar ela. Você quer a história do Não se dá mosh, né, galera? Isso é muito perigoso, né, cara? Você quer a história do inventor do mosh? Tony Tornado. Joga Tony Tornado mosh e você vai ver uma história assim. Sério? Tony Tornado? Vamos procurar. Tony Tornado fazendo o show dele lá, cantando BR3 e mais louco que o Bozo, decidiu dar um jump do palco, caiu em cima de um cara, caiu em cima de uma menina, destroçou a menina, porque a menina não vai esperar que o Tony Tornado vai pular em cima. Escola do rock, né? Que o Leandro Valina dá um moche e a galera não consegue segurar ele, cara. Nossa. Muito bom, muito bom. Mas é isso, cara, assim, as nossas histórias são divertidas, as do filme nem tanto, né? Não é verdade? Então, não dá pra puxar pra ir pra continuação, cara. Eu achei legal os bastidores, você falou que os caras casaram depois, os dois atores principais. Sim. A história por trás do filme é mais interessante que o filme. Deve ter sido uma grana também de pensão ali e tudo mais. Entendeu? Então, mas porra, velho. Assim, cara, você falou agora há pouco do Premonição, que a gente já fez o 1 e o 2, adorei, e eu gosto do 3, gosto do 4. Você falou dá pra puxar. Você falou do American Pie, dá pra puxar pra ver os outros também. American Pie, eu fiz isso. Eu me empolguei com a FGCast, assisti o 2 e, ó, não curti nem um pouco, cara. Eu lembro que eu curtia pra cacete. Agora, Crocodilo Dundee, eu nem quero saber do 2. Não quero nem saber como é. Eu nem sabia que tinha o 3, cara. A Paradela falou do 3. Mais um parênteses do Filmes e Games, uma vergonha alheia aqui.
Tem eu o ia trailer. chegar nessa história, né? Tem o trailer, eu achava que era um filme novo. Né? Ah, mal, deixa eu... Por que a gente tá fazendo o Crocodilo Dundee? Eu não O sei. Mal veio todo empolgado pra mim. Falando, vamos fazer o Crocodilo Dundee. Até porque, cara, você viu o trailer? Tem um trailer do filme novo do Crocodilo Dundee. Eu falei, como Sim. assim? Eu não vi isso, Maurício. O YouTube E eu me recomendou um vídeo, trailer do YouTube novo me filme do Crocodilo Dundee. Eu assisti e falei, Aí ele começou, porra! não, porque tem o Chris Hemsworth, tem a Margot Robbie. Eu falei, Mal, isso daí é uma propaganda da Austrália, de turismo da Austrália, que eles fizeram como se fosse um trailer de um filme novo do Crocodilo Dundee. E eu caí E o Mal direitinho. jurava pra mim, não, é um filme novo do Crocodilo. Eu caí direitinho. Eu falei, caralho, vai Mas ter com novo outro Crocodilo ator, é isso? Dundee. É o É Thor. assim- É o Thor, é o Crocodilo Não, Dundee. é o Danny McBride, faz o papel do filho O filho do Crocodilo Dundee, que é um ator E ele sai conhecido. procurando o pai dele. Aí ele encontra o Chris Hemsworth, que é australiano, a Margot Robbie, que é australiana. Ele vai Tem mais encontrando gente, todo tem mundo mais que é gente. famoso. Quem mais? Tem uma cacetada, mas ele vai encontrando todo mundo que é australiano. Ou seja, famoso. esse comercial é mais legal que o filme, então, é isso? É. Porra, bem Eu mais vi legal. o trailer, Passou 1 Super Bowl minuto e 2 anos meio, eu atrás. falei assim, porra, cara, vai ter um filme novo. Aí que eu lembrei do Crocodilo Dundee existia e falei para dela, vamos fazer a FGCast Crocodilo Dundee. Porra, o Crocodilo Dundee eu lembro que era um filme legal. Então, É. a Gênesis tá aí. Ai, vocês me fuderam por causa desse trailer. Obrigado, O mano. YouTube, é o algoritmo do YouTube. que A faz culpa é isso do com a YouTube, gente. então, mano. Tenta A culpa identificar-se do- lá no comentário, lá na descrição, tá comercial, fan-made, alguma coisa assim, Não cara. sei, eu só me empolguei. dica. Só vi o filme e me empolguei. Muito bom, mas ó, a nossa opinião aqui é que esse filme deveria ter ficado no passado e a gente não deveria ter resgatado ele, mas Agora, agora se é Deus tarde. quiser, o pessoal vai estar xingando mal e eu vou ler com orgulho aqui. Não, xingando mal, não, xingando o trio. Porque a decisão é sempre em Os conjunto. caras já sabem. sabe? O pessoal já sabe o que é você que escolhe. Qual que é o gol? Vamos lá, 246, né? É. 246, Deixa eu ler FGCast. Tem uma aí, Paradela? Eu tenho. Ó, eu vou pegar do Leonardo primeiro aqui, ó. Não Tá. assisti porque o filme não está disponível em nenhum streaming, nem Ele para comprar em reclamou ao locação. vivo aqui. Reclamou. Isso diz muito sobre o filme. Deu uma pista, hein? Deu uma É. pista. Lamento. O Fábio Irra, machista, racista, homofóbico, tudo que tinha graça naquela época com os Trapalhões tem nesse filme. Um filme da sua época que não sobrevive ao tempo e as piadas não têm graça. Inexplicável a super bilheteria mesmo na época. Nota 0.0 absoluto. Não, exagerou. Exagerou no zero. É um filme Eu não nota vi 5. racista no filme. Não vi racismo. Não, no é filme, porque ele vê cara. um negro e ele acha que ele é de uma tribo. Porque na Austrália É. o Ah, não Ele tem- fala de que tribo Só você é. isso. Mas tá, ali tá até verdade. se explica pelo fato de ele estar acostumado com a Com a Austrália. Austrália, né? Eu vou ler aqui do André Luiz Pereira. Divertido? Não nos dias de hoje. Talvez gostássemos há uns 30 anos, nos nossos 10 ou 11 anos, quando passava muito nas sessões da Aí. tarde. E até certo ponto nos divertia. É exatamente isso. Envelheceu mal. Algumas piadas sem graças. O ator Paul Hogan tentando interpretar um personagem meio que caipira, que não está acostumado com as coisas da cidade grande, forçado toda a vida. Algumas coisas que se salva desse filme é a beleza da atriz Linda Kozlovsky, Concordo. mas o climazinho de romance dos dois também é um pé no saco. É, também. Mas ela faz acho caras assim e que- bocas, eu gosto. Não, mas eu acho que assim, as coisas que funcionam do filme é o Paul Hogan fazendo o papel em si. É aquilo, o papel é esse. De Então ele não tá ruim. Assim, a história que não tem graça. Concluindo aqui, enfim, filminho nota 5, bem mediano, Isso. abraços. FGCast Exatamente. Férias Frustradas 2015, esse é nota 10. Tem saído do cinema, Férias Frustradas é bom mesmo. Sensacional, hein? Férias Frustradas, Sensacional. Filminho nota 5 mediano, eu acho isso mais justo que aquele 0, tá? Não, Agora, eu concordo com o André Luiz. É um filme nota agora 5. eu tenho memórias desse filme que eu era apaixonado pela Linda Kozlov. Tem uma Sim, eu outra também. cena, tem 2 ou 3 cenas no filme que ela fala assim, ele faz alguma coisa, aí a câmera foca e só mostra ela olhando pra ele, aquele olhar tipo, cara, eu vou aí te dar um beijo. É, ela dá dois Xoxonada, passos. xoxonada. Cara, eu olhava pra aquilo e falava, putz, eu quero uma mulher dessa na minha vida. Mas também sumiu, como a gente já comentou. Só esses 3 de comentário, né? Nem Faz os membros stories. se interessaram em ver essa porra. Foi de muito comentário. ainda. Foi muito ainda. É isso, gente. Foi legal, tá? Eu não vou revelar o tema do próximo O FGCast. FGCast em si, né? O FGCast em si, não o filme. É, eu tô falando É. FGCast. Eu não vou revelar o tema do próximo FGCast pelo seguinte. Tá rolando uma enquete. O link, se você viu ao vivo, o link não tá aqui ainda, mas daqui a pouquinho vai estar. Se você tá vendo isso depois, o link tá aqui embaixo pra você clicar. Gente, pede voto pro seu filme favorito, tá? A gente tá com
O Warlock. jogo Só votem o equilibrado. Warlock. Um jogo Votem o equilibrado. Warlock e pronto. Votem o Warlock, que é o melhor filme de São todos. 6 Não tenho filmes mais de terror. um Crocodilo Dundee de FGCast. Vão por mim. Não terá, isso não terá. Serão É, 6 eu filmes de coloquei no terror esquete. concorrendo na enquete, tá? 2 escolhidos por mim, que foram Acampamento são Sinistro e It, tá? Se eu puder pedir um voto, voto Acampamento Sinistro, que é muito mais... Vai ser muito mais É porque o It a gente já gravou do antigo, não acho que seria legal gravar do novo. Seria melhor do que seus filmes, inclusive, que você indicou, Leandro. Quais são os seus de 2 jeito filmes? nenhum. Fala aí. O do macaco que tá como instinto, o nacional é instinto... Instinto Fatal. Instinto Fatal. Fatal. Monkey Shines. É, o Monkey Do Shine, Romero, que é né? Do Romero. É, um filmaço. E o meu preferido ali é o Warlock. O Warlock, ó demônio! Ó, demônio. Demônio! Eu acho, já que é pra fazer campanha contra o amiguinho, eu acho que o Alok pode ter envelhecido mal também. Não vejo há 40 anos, tem um risco grande aí. E os seus, Paradela? Eu botei o Nosferatu, né? Do filme Murnau. novinho. Que ano que é esse filme aí, Paradela? 1922. 1922. É bom que a gente não precisa ficar lembrando os diálogos do filme, porque não haverão Mas é diálogos. de 22, não é o de 79 do Herzog, é o de Tá. 22. E o outro? E o Agora é outro filme novo, Frankenstein. pra compensar. Mas é Frankenstein, né? Do James Whale, né? O clássico Frankenstein com o Boris Karloff. Que ano é esse filme, Paradela? 31. 31. 1900. Então é isso, gente. 1900. Temos aí 6 filmes. 6 filmes, mesmo eu não tendo visto ainda. Eu acho que esse Frankenstein eu vi trechos e não vi ainda o O de Frankenstein 21. é legal, cara. Frankenstein São é melhores bem- que o Crocodilo Dundee, eu tô tranquilo. Então, com certeza. nós com vamos certeza. ter um FGCast especial de Halloween, como a gente faz todo ano. Espetacular. E é você que tá aí vendo, que vai decidir qual é o filme. É só clicar na enquete aqui e votar e indicar, mandar enquete no seu grupinho do WhatsApp pedindo voto para todo mundo. Aí, se o resultado ficar equilibrado, e até o momento está equilibrado, na próxima terça-feira, 9h30 da noite, eu e o Paradela vamos estar aqui jogando alguns games do Hall da Fama Filmes e Games, que é outro quadro que tá rolando. Porque aqui, né? A gente tá Quem não produzindo. assistiu, assista, hein? A gente tá produzindo a gente já aqui deu, nesse canal. O Lê já deu uma palhinha ontem, né? Tico e Jogando Teco. dos jogos que estão no Hall da Fama no Tico e Zerando, Teco. jogando Eu não, diria mais. zerando. Um dos favoritos, esse jogo é bem legal. Mas eu vou jogar vários Imagina, jogos que eu não não. conheço. Vou jogar Mas vários jogos que eu não conheço. Eu tava vendo a sua live, Lê, mas assim, eu não vi ao vivo, eu vi depois. E eu notei uma coisa, você nunca tinha jogado esse jogo jogando de 2, né? Não joguei de Porque 2. você descobriu ali na live que, cara, dá pra pegar o outro personagem e carregar ele e jogar. É, eu achei muito legal, assim, uma zoeira danada, cara. esse Porque esquema. como eu jogava muito com meu irmão, né, a gente Aham. né, a gente crescendo junto, então a gente jogou esse jogo, então puta, era catar um outro e jogar. Um catar o outro. Sensacional. Muda o game, viu, cara? Muda o Então game, tá isso aí. rolando o Hall da Fama Filmes e Games, onde a gente vai escolher o melhor filme, o melhor game da geração 8-bit, geração NES Master. O NES NES Master. Master. Vamos escolher qual é o melhor jogo de todos. Então na próxima terça eu e o Paradela a gente vai estar aqui dando dicas de filme, dicas de séries e jogando vários joguinhos do NES. Então, e aí no final do programa a gente vai revelar o grande campeão do FGCast especial de Halloween, que tá equilibrado. Então você que é membro, ainda dá tempo de virar membro a semana, vai ter o seu voto de Minerva, que a gente fala. Os membros dão aquele voto pesado que Semana que vem geralmente já vai ser... decide. Quando que a gente já põe o post dos membros? A gente vai pôr amanhã? Não tem mais post, né? No grupo do WhatsApp, né? Não, dá mais uns dias. Sim, quando você pular Dá mais do uns Telegram, dias. do grupo do Telegram, do grupo do Telegram. Dá mais uns dias, Paradela. Mais ou menos no final de semana que vem a gente abre para os membros. Isso, Telegram. Enquanto rapidinho, isso, então a ó, gente- peçam os seus votos aí pro seu filme favorito. Campamento Sinistro. Para a próxima Demônio, Warlock. Nosferatu, Frankenstein, manda ver. Então é Depois isso, joga o gente. game do Warlock. Obrigado a todo mundo que tá aqui. A gente fez de novo, mas o próximo é filme bom, com certeza. E a gente vai tentar manter o nível desse programa nas próximas semanas. Beleza? Beleza. Então é isso, gente. Valeu para quem assistiu. Manda um abraço aí que eu vou derrubar nós, pessoal. Falou, galera. Bom restinho de feriado pra vocês.